O anime começa mostrando um grupo de goblins que estão fazendo uma resenha dos cria, enquanto assam um churrasquinho pra eles. E os caras tá de boa, sem querer confusão com ninguém, apenas trocando aquela ideia e tirando aquela resenha, se divertindo. Porém, na sombra das árvores o mal está à espreita, e o nosso prota já tá na maldade, só de olho na carne dos fela. Nisso, ele acaba cometendo um deslize e pisa num graveto, assim fazendo barulho e alertando os goblins. E percebendo a sua presença, os goblins, que são gente boa, até chamam ele pra se juntar na resenha, mas o nosso prota responde que jamais faria isso, pois sente nojo de monstros verdes que nem eles. Então, pistolas da cara, os goblins começam a correr atrás do nosso prota, o perseguindo pela floresta. Porém, isso tudo era um plano, e com um sorriso sádico, ele dá um pulo pra frente, e todos os goblins que estavam perseguindo ele acabam caindo em uma armadilha. Nisso, eles ficam presos em uma vala, para serem enterrados vivos pelo nosso prota. E enquanto esperam a morte, o nosso prota olha para o céu, e vê que já está quase amanhecendo. Então, ele começa a fazer um discurso, dizendo que naquele momento, ele está abrindo um caminho sozinho naquele mundo. Então, ele vai nos contar sobre o dia em que veio parar ali, para dar aquela explicação, né? O povo quer informação. O povo quer gozar. Então, a cena corta para uma escola completamente aleatória no Japão. Nisso, ele tá na sala de aula, almoçando e lendo seu mangá educativo. E ele nos conta que naquela época, ele também era um solitário. E explica que era assim porque não tinha interesse nenhum por seus colegas de classe, já que eles poderiam atrapalhar a leitura dos seus livros. Eita, como é excluído. Então, o nosso prota apresenta a sua turma, que é dividida por vários grupos diferentes. Os babacas otários, mais conhecidos como valentões, as piranha, mais conhecido como patricinha, os maromba, provavelmente o pessoal mais gente fina desse anime, os nerd, mais conhecido como punheteiro nerd, e as representantes de classe. Pois disso, ele diz que apenas sobra o resto, os figurantes nada importantes que provavelmente vão morrer em uma cena que ninguém vai ligar. Que cara babaca de ter pensado isso, não é mesmo? E ele diz que nunca fez parte de nenhum desses grupos, pois estava completamente desinteressado neles. E o cara já tava até indo tirar um cochilo para demonstrar o peso de suas palavras, o quanto ele não se importava com os outros. Mas de repente, uma luz começa a brilhar no meio da sala, deixando todos apavorados. E um círculo mágico começa a se formar no chão. E no meio daquela gritaria, o nosso prota acorda para ver o que estava acontecendo, e já levanta empolgadíssimo com aquilo. Porém, a sua euforia dura pouco, pois ele reconhece o que é um círculo de invocação para um Isekai. Nisso, ele diz que seria um pé no saco ir para outro mundo, chato pra caramba. Então, ele começa a dar no pé, pois de jeito nenhum ele iria querer ir para um mundo sem internet ou fast food. Nisso, desesperado, ele faz de tudo para sair da sala, mas a porta não abre de jeito nenhum. O cara puxa com toda a sua força, chuta e até joga uma cadeira na porta, mas nada disso funciona. Enquanto isso, o círculo mágico se espalha pela sala, e aos poucos todos os alunos começam a ser transportados para outro mundo. E para o nosso protagonista, só restava uma saída. Em uma última tentativa, ele dá um pulo, eu não sei como, e alcança o teto, e entra pelo duto de ventilação. E por um momento, ele se sente aliviado, pois duvida que o círculo chegaria até ali. Mas como ele é o protagonista e o roteiro tem que dar um jeito, o círculo mágico o alcança. Então, ele é transportado para uma sala toda branca, e já começa a aceitar a sua realidade. Nisso, ele olha para os lados e se pergunta por que está sozinho ali. Afinal, nos mangás que ele lia, sempre havia um rei gordo ou uma princesa aleatória para receber os heróis. Nisso, ele começa a procurar pelos seus colegas, mas não vê ninguém. Só um velhinho, completamente trajado de roupas de grife, totalmente perdido. E quando o velho o avista, começa a correr em sua direção. E o senhorzinho, que na verdade é um deus daquele lugar, pergunta por que nosso protagonista Zé Ruela tá ali, pois todo mundo já tinha ido embora e estava no novo mundo. E o velho diz pro cara se apressar, afinal ele precisava escolher as suas habilidades. Então o velho faz surgir um grande painel de pedra do chão, com várias habilidades escritas nele. E nosso protagonista comenta que normalmente o velho dava 50 pontos para cada pessoa escolher as suas habilidades, mas que essa era a primeira vez que ele atraía 43 pessoas ao mesmo tempo. Então as habilidades foram distribuídas por ordem de chegada, e como ele foi o último a chegar, só restavam as habilidades porcaria. E sem escolha, ele vai dando uma olhada nas habilidades, porém cada vez mais vai ficando confuso com aquilo. Nem ele consegue entender que tipo de habilidade meia bomba são aquelas. Como por exemplo, lentes de contato, pra que ele vai usar isso? Conjunto Village Irá, isso aqui virou Minecraft, que porra é aquela? Ele queria mesmo era ser um paladino ou um grande sábio, tipo Gandalf. Resumindo, era tudo uma porcaria, e ele começa a ficar furioso com aquilo, pois não consegue acreditar naquele velho, e parte pra ignorância física, implorando por uma habilidade minimamente decente pra ele. Porém, o velho, que já tá cansado de ouvir suas reclamações, dá um basta naquilo, e diz pra ele calar a boca e parar de ser um chorão. E como ele tava até num dia legal, permite que o nosso protagonista pegue todo o restante das habilidades, que ninguém ligava. Depois disso, o velho simplesmente dá uma jorrada de poder na cara do nosso prota e o manda para o novo mundo. O cara literalmente vai ter que sobreviver nesse mundo no modo hardcore. Só de sacanagem, o velho teletransportou o cara para uma floresta no meio do nada, mas aqui não tem choro, é o que é, e o nosso prota vai mostrar
pra todos do que é capaz. Então finalmente ele diz o seu nome, que é Haruka, mas pra você não ficar confundido com Haruka, eu vou chamá-lo só de Haru. E Haru dá uma olhada ao seu redor e repara em um tipo de saco jogado no chão, e quando ele abre pra ver o que tem dentro, percebe que há vários equipamentos e um conjunto de roupas e alguns acessórios mágicos. Esse provavelmente é a habilidade do conjunto Villagerar, o Minecraft, e mesmo sendo um conjunto de velharias, ainda foi de graça, e cavalo dado não se olha os dentes. Então ele veste as roupas pra ficar totalmente no drip da Idade Média. Agora, totalmente na moda, ele decide dar uma olhada nas suas estatísticas, mas claro que sempre tem um porém, e aparece uma mensagem na sua cara pedindo pra ele jogar dados e alocar seus pontos. Então o nosso protagonista novamente fica indignado, só pode ser sacanagem, achando que aquele velho tá sacaneando ele, pois agora ele tem que ficar escolhendo onde vai colocar seus pontos, nem habilidade direito ele tem. Então 2 dados aparecem na sua mão, e quando ele joga no chão, ele tira 2M aleatório, e ele pensa que porra era aquela, e já começa a pensar que um cara careca vai começar a vir bater nele com um pau. Porém, depois de um tempo ele percebe que não era nada disso, e ele pode alocar esses 2 pontos onde quiser. E como ele só teve azar até aqui, o Haru decide apostar tudo e colocar os seus pontos em sorte, vai que ele fica rico. Assim, ele fica com a sua sorte no máximo, pois o M significava isso, máximos. Depois disso, ele dá mais uma olhada nas suas habilidades, e percebe que há 2 que ele não tinha visto antes. A primeira se chama Subjugar, onde ele pode fazer os outros obedecerem aos seus comandos, porém, para isso, ele precisa sobreviver sozinho. Então, lá se vão as suas ideias de abrir um harém. Aff, aí não vai ter elfa peituda nem loli de 10 mil anos. Ai que paia, hein? E depois de um chorinho, ele finalmente percebe que está no meio do nada e que deveria seguir em frente. Então, não é hora de chorar, e sim explorar, pois assim como qualquer outro programa de sobrevivência, a sua principal preocupação agora era abrigo e comida. Então, ele começa a se embrenhar pela floresta, e após um tempo de caminhada, ele começa a se preocupar em encontrar algum monstro, pois estaria ferrado, mesmo com uma habilidade super foda que adquiriu, de fingir que está dormindo. E nesse ponto, o nosso herói lembra que ainda não usou uma habilidade, as lentes de contato. Então ele pega elas no saco, lá ele, e coloca no olho. E depois de colocá-las, Haru percebe que agora tem a capacidade de avaliação. Basicamente, agora ele tem um hub na sua cara, e ele pode ver o nível das coisas ao seu redor, saber a localização de diversos recursos como plantas, frutos e fontes de água e alimento, além de saber o que pode e o que não pode ser consumido, e quais combinar para fazer vários tipos de poção. Basicamente, agora ele tem um mapa / tutorial nos olhos, aí fica fácil jogar com diquinha. Então ele percebe que tem um riacho por perto, e ele vai encher o seu cantil de água, e depois de dar aquela hidratada maneira, ele avista a sua primeira caverna no jogo, e com o espírito aventureiro gritando alto, ele vai dar uma olhada, pois vai que ele encontra um item super raro e forte, e com cuidado ele vai adentrando aquela caverna, rezando para ele não ter o azar de se deparar com um grande monstro morando ali dentro. Porém, para sua sorte ou azar, não tinha nada ali. Mesmo assim, ele decide que essa caverna vai ser um bom lar provisório. Então, após dar uma olhada no seu conjunto village, ele deixa a barraca armada, e já deixa um conjunto de equipamentos pronto. Então ele faz uma fogueira e acende com sua habilidade de controle de temperatura. Essa é bem útil, tá? E Haru, que já tá quase desmanhando de sono, percebe que ainda não deu uma boa olhada no local, pra ver se algum ladrão poderia roubá-lo. Porém, ele manda o foda-se. Então, assim encerra o seu primeiro dia naquele mundo. E ao acordar, o cara já tá até pronto pro combate, mas fica aliviado em perceber que conseguiu sobreviver à sua primeira noite. A primeira noite sempre é a mais difícil. Claro, ele chorou horrores com saudade da sua mãe e dos seus mangás, mas pelo menos ele não foi atacado, e tudo isso graças à sua habilidade de fechamento, que o protege seu espaço de vida. Essa também é muito útil. Então ele começa a preparar o seu café da manhã, e usa uma frigideira do seu kit de sobrevivência para cozinhar alguns cogumelos com carne. Tá, aqui eu calo a minha boca, esse conjunto villager aí é uma mão na roda. Roupa, comida, talher, barraca, tem até uma tábua para cortar as coisas. Essa porra tá fazendo maravilhas. E com a barriga cheia, o nosso prota precisa decidir para onde vai agora e continuar a sua aventura. E enquanto carrega uns troncos pela floresta, Haru diz que seu próximo passo agora é encontrar mais comida e trabalhar na segurança. É isso. E ele segue explorando e pegando alguns recursos. E de repente, a sua habilidade de detecção alerta sobre inimigos ao seu redor. E Haru decide investigar. E escondido atrás de uns arbustos, ele vê 2 goblins, aparentemente com hérnia de disco. Então, investigando as estatísticas dele, Haru se caga de medo, pois mesmo sendo 2 monstrinhos fracos para ele, que só tem um pau para se defender, os goblins são quase um boss. E ele começa a tirar o pau para fora, pensando que aquela luta valeria a pena. Afinal, alguma hora ele teria que lutar, e essa seria a sua chance de bater em alguém. Então, o nosso protagonista usa sua habilidade para imbuir seu pau com magia, e parte para cima dos goblins. E o primeiro já toma uma na cabeça, já fica atordoado. Então, Haru enche ele de paulada violenta e o desmaia. Então, o segundo goblin parte para cima dele, mas seus ataques são tão simples que o nosso protagonista desvia brincando, e o finaliza com
com uma paulada que lança o Goblin pra longe. Mano, literalmente os Goblins estavam fazendo nada, só vivendo, pegando cogumelo e espantando a abelha. Aí do nada aparece um cara com um pedaço de pau querendo bater neles, só porque os caras são verdes, baixos e feios. Aí eu te pergunto, quem é o vilão? E como o nosso protagonista é fraco, a batalha deve ter durado horas, mas o anime deu uma resumida, pois assim que vence os dois, o sol já tá pra se pôr e já tá ficando noite novamente. Então ele volta para sua base e depois de se aquecer e comer, ele dá uma olhada novamente nas suas estatísticas e vê que além de ter subido de nível, várias outras habilidades melhoraram, graças às suas explorações e principalmente à sua primeira batalha. Enfim, deu tudo certo pra ele, agora é só continuar assim, explorando e batendo em Goblin. No terceiro dia, assim que ele acorda, ele vai tomar o seu café e tudo que ele quer agora é comer um pouco de carne, pois ele não aguenta mais encher o bucho só de cogumelo que ele acha pelo chão. E nesse momento ele começa a pensar em sua representante de classe, que é vegana, e ficaria brava com ele se o visse comer um mínimo pedacinho de carne. Como sempre, uma mulher perturbando as ideias do mano. Palavras dele, meninas, eu só traduzo. Porém, ele decide que foda-se, afinal ele tá sozinho e ninguém vai impedi-lo de comer nada, mas por enquanto cogumelo é o que tem pra comer. Então ele termina sua refeição e decide treinar um pouco suas habilidades para upar mais de nível. Nisso ele começa a imbuir o seu corpo de magia para fortalecê-lo e sai correndo pela floresta para explorar. E Haru vai percebendo que cada vez mais a sua magia vai ficando forte, pois ao se imbuir de magia, o seu corpo fica muito mais leve e seus ataques muito mais rápidos. E com tanta confiança, ele parte pra violência gratuita e vai pra cima dos Goblins. E depois de meter a porrada em dois, até acha que poderia dar conta de 3 de uma vez, lá ele. Porém, quando surge o terceiro Goblin, ele se esconde de medo e decide se retirar para se fortalecer mais. E assim, Haru vai passando o seu tempo. De dia, ele mete a porrada em Goblin e à noite estuda sua magia para criar coisas. E depois de 5 dias, o cara já ficou especialista em bater nos Goblins, conseguindo derrotá-los com apenas um golpe. Além disso, ele também decorou um pouco a sua base, com uma mesa, uma cadeira e alguns copos, além de fazer um portão para proteger a sua propriedade. E com tanto esforço, ele precisa de proteína e parte à noite para caçar alguma coisa. E com suas habilidades melhoradas, ele corre como um leopardo atrás de um coelho e consegue até pegá-lo, garantindo assim a sua janta. Mas a sua alegria dura pouco, pois enquanto ele está comemorando, sua habilidade de detecção o avisa que há pessoas por perto. E para seu azar, não é apenas o grupo de babacas Zé Ruelas que tá ali, mas sim toda a sua turma vinda de lados diferentes. E embora Haru queira ficar longe de todos eles, quando ele vê a representante da classe, o cara já fica gamadinho, sem conseguir tirar os olhos dela. Então ele começa a pensar que seria maneiro ficar perto dela, afinal os dois já se conheciam há muito tempo, desde o seu primeiro dia na escola, e ter companheiros não seria algo tão ruim. Porém, torcedores, calma, o nosso protagonista volta pra realidade, afinal toda aquela liberdade e isolamento, ninguém pra dizer o que ele pode ou não fazer, nada superaria uma vida assim, e ninguém tiraria isso dele. Então ele decide que foda-se, ele vai dominar aquele mundo sozinho como um lobo solitário. O anime começa com um grupo de 6 amigos que decidem se tornar aventureiros para saírem em busca de grandes cofres de tesouro de todo o mundo e assim conquistarem riquezas e glória. Lembra eu e meus amigos bolando um plano para ficar rico com o canal de Minecraft. E o garotinho ruivo, o Miles, o líder dos garotos, diz que o objetivo deles é apenas um: serem o rei dos piratas, quer dizer, melhores heróis do mundo. Então, passado alguns anos desse papinho de moleque, o Cry caminha pelas ruas da City e explica que na capital imperial os caçadores de tesouros são tratados como astros do rock, pois eles viajam pelo mundo todo em busca de ruínas, que são chamadas de cofres do tesouro. E que nomezinho desse prota, hein? O nome dele basicamente é... Mas em contrapartida, ele diz que esse trabalho é extremamente arriscado, pois os heróis estão em constante conflito contra monstros chamados de fantasmas. E seguindo mais adiante pela capital, o Cry comenta sobre um clã chamado First Step, que é considerado um grupo de altíssimo nível dentro da capital, e eles atualmente estão conduzindo entrevistas em um bar, com o intuito de angariar novos membros para o clã. E seguindo mais adiante, ele explica sobre a dinâmica dos clãs, que funcionam basicamente como uma sociedade de membros, que beneficiam a todos, basicamente comunismo. E Cry afirma que há um certo limite até onde os caçadores podem ir sozinhos, pois depois de um tempo a parada vai ficando séria e barra de aguentar, lá ele. E por isso é recomendado que um caçador entre em um grupo, para que assim ele possa ficar mais forte junto com seus companheiros. Mas no caso dele, o Cry tá na deprê, pois não foi capaz de encontrar nenhum grupo que o aceitasse, até que de repente, enquanto ele está na fila, uma garota o chama, perguntando se ele também está atrás de um grupo. Obviamente, né, minha filha?
Dito isso, ela olha pra ele e se apresenta como Huda Hudebeck e diz que acabou de ser promovida para o nível 3 de aventureira. E nesse momento ele se apresenta como Karai Andrew, haha. Porém, como ele tem medo de mulher, o cara deixa a mina no vácuo e se prota poucas ideias. Porém, essa mina finge que nada aconteceu e ignora esse detalhe. Então ela simplesmente começa a contar sobre a vida dela e comenta sobre um cofre chamado Ninho do Lobo Branco, que ela estava tentando conquistar e que, como ela enfrentou diversas dificuldades, ou seja, ela não conseguiu, resolveu fazer parte de um grupo para assim conseguir avançar mais como caçadora. Mano, tem que ter os teus parceiros de farm, né? Quer farmar sozinha e dá nisso. E no meio dessa conversa, ela é interrompida por um homem que começa a desdenhar dela, dizendo que aquele lugar não é para caçadores fracos, imprestáveis, inúteis, lixos e escória como ela, pois na capital, estar no nível 3 não significa lá muita coisa. Mas como essa mina é foda, ela não vai deixar esse cara fazer mansplaining com ela. Então o Rudo corrige, dizendo que as vagas para entrar no grupo não exigem nível mínimo para se candidatar. Mesmo assim, esse cara é um otário e continua enchendo o saco. Então, ao ver que ele não vai deixar a mina em paz, ela o desafia para a porrada. Enquanto isso, o nosso prota só quer ficar de boa e não ter nada a ver com aquilo. Mas nesse momento, dois representantes do grupo notam uma movimentação estranha na fila e pedem para os dois se acalmarem. Caso contrário, eles perderão a chance de entrar no clã. Além disso, informam que os caçadores jamais devem sacar as suas armas em público, como essa mina fez. Dito isso, Huda finalmente entra no bar com Cry, onde ocorre a seleção dos caçadores, e ela fica impressionível com o calibre dos caçadores à sua volta, e já que é a sua primeira vez ali. E contando isso a Cry, ele responde que já é sua quinta vez naquele lugar, o humano já é de casa. Ao voltar a observar os caçadores, Huda nota um grupo específico e pergunta quem eles são, e Cry informa que eles são a Ark Brave, filhos do Espírito Santo, amém. E entre os grupos que estão recrutando, eles são os mais fortes de todo, afinal conseguiram completar o cofre de nível 7 com apenas 6 membros, portanto eles podem ser considerados um grupo da mais pica das galáxias da Alta Elite. Além disso, Cry aponta para uma pessoa sentada e diz que ele é o líder do grupo, um sujeito chamado Ark Brooding, e caso ele aceitasse um caçador como membro de seu grupo, o sucesso desse mano era garantido. No entanto, Cry afirma que o nunca viu aceitando novos membros em um evento como aquele, e no meio da conversa eles são interrompidos pelo babaca de antes, que novamente vem encher o saco, que nota a dúvida de Huda sobre a mesa vazia no evento. Então Greg explica que aquela é a mesa do grupo que criou o clã Forest Step, chamado Strange ou Stranger Griff, que no caso são um grupo de jovens que chegou à capital anos atrás, e como eram repletos de talentos, o grupo se tornou um dos mais respeitados da capital. Nisso, Cry informa que este é o grupo de seus amigos de infância. Eita, plot twists. Greg também comenta que o Stranger Griff está aceitando novos membros, e explica que o local está mais cheio que o normal, e de repente um garoto ruivo começa a gritar no meio do bar, pedindo para ser aceito na Stranger Griff como um dos seus membros, e ao ouvir isso, Tino vai até ele colocá-lo no seu devido lugar, dizendo que ela é quem merece entrar no Stranger Griff, e nesse momento todos ao redor tiram as mesas e cadeiras do caminho, para que os dois possam entrar na porrada à vontade, já que quanto menos candidatos melhor. E ao ver que o problema está prestes a começar, o Cry quer meter o pé dali do bar, pois não quer ter nada a ver com essa treta depois. Nisso, de repente, Tino nota a presença dele e vai até Cry perguntando o que ele está fazendo ali. Ah não, mano, catapimbas, meu, olha essa mina, velho. Para a surpresa de todos, a mina, além das pernas, abre o verbo e chama ele de mestre. E nesse momento, Ark Round também nota a presença dele e revela que Cry é na verdade o mestre do clã e líder do Stranger Griff. Caralho, eu não dava nada nesse mano. Nisso, Cry começa a contar um pouco da sua história, flashbacks, dizendo que alguns anos atrás, quando seu grupo havia acabado de chegar na capital, eles conseguiram finalizar alguns cofres do tesouro para iniciantes em tempo recorde. No entanto, Cry se sentia noob perto dos caras, pois não se comparava aos outros 5, e que para ele eram muito mais fortes. Então, Cry se via como um caçador extremamente comum e achava que acabaria atrapalhando todo o grupo se continuasse com eles. Por outro lado, os seus manos eram muito legais e nunca reclamavam do nível dele, e mesmo assim Cry tomou a decisão para deixar o grupo por conta própria. Porém, seu plano saiu pela culatra, e um de seus amigos começa a refletir sobre o grupo e percebe que eles ainda não têm um líder, um capitão. Nisso, eles pedem para Cry assumir esse posto, e ao ouvir isso, o mano fica ainda mais perdido, pois seus amigos nem mesmo o ouviram sobre querer deixar o grupo. E ao longo dos anos, Cry acabou se tornando o líder desse grupo, mesmo sem querer, e sempre desejou se aposentar da vida de caçador o mais rápido possível. O cara é vagabundo, só queria paz. E voltando para o presente, Greg e Huda não conseguem acreditar que aquele mano é o jovem líder da Forest Step. Então, um dos seus manos, o Ark Road, se aproxima de Cry para zombar dele, dizendo que ele realmente costuma se atrasar por ser muito dorminhoco. E nesse momento, Tino entra no meio da conversa para defender seu mestre. Ela nem faz parte do grupo, tá se metendo por quê? E Cry explica que simplesmente dormiu demais e por isso não teve tempo de se arrumar de forma adequada. Vagabundo é foda. E mesmo explicando a situação, Cry sente que ninguém o ouve, incluindo todos os caçadores além de Ark Road. E ao ver Ark desrespeitando seu mestre repetidamente, Tino pede para Cry tirá-lo do clã, mas Ark continua ignorando essa mina porque ela nem faz parte do grupo e pergunta se Cry
já encontrou algum novo membro potencial. Então Cry pergunta se ele aceitaria uma sugestão de novo membro e responde que ele está disposto a aceitar qualquer caçador recomendado por Cry, afinal ele confia muito nele. Essa babação de ovo aí. Tino fica honrado em saber que Cry poderia escolhê-la, mesmo já estando decidida a se juntar ao clã. No entanto, Gilbert começa a chamar a atenção para ser escolhido, e ao analisar o estado desse mano, Cry percebe que ele não seria lá de grande ajuda e se inútil, mas acredita que o garoto poderia ser lapidado, igual Justin Bieber, através de um treinamento e umas festinhas com Ark. No entanto, Cry percebe que também não tem experiência para avaliar ninguém, e por isso qualquer sugestão sua seria um tiro no escuro, já que ele é um fracote. Então, Cry decide sugerir Gilbert, mas antes disso, ele explica ao garoto o que considera mais importante para um caçador, a força, e ele ressalta que se faltar força para um membro, todo o grupo pode ser colocado em perigo, e Cry pede para o garoto demonstrar a sua capacidade de nunca perder, pois sob essa condição ele o recomendaria para Ark Road, e Cry afirma que nunca perdeu, mas logo pensa consigo mesmo que nunca teve uma luta de verdade, então isso facilitava as coisas, e em seguida faz um anúncio a todos do salão, dizendo que recomendará para Ark Brave aquele que conseguir obter um tesouro. Então ele tira seu anel e joga em direção aos caçadores, que começam a brigar por ele. Então o anel do cara cai no colo de Gilbert, mas Tino age rapidamente dando um chutão na boca do garoto, jogando ele pra longe. No entanto, Tino também acaba perdendo o anel do Cry, e Cry aproveita que todos estão procurando seu anel e vai embora pra casa. No dia seguinte, ele lê nos jornais sobre a confusão que houve durante o recrutamento da Ark Brave, que acabou destruindo o bar inteiro, e embora nenhum civil tenha se machucado e vice-versa, a vice-mestra do clã, Eva Rinfield, informa que a associação de aventureiros quer uma conversa sobre o que é ocorrido, e ao saber disso, Cry pede para ela colocar o conceito do bar na conta do Ark, e ele também joga a responsabilidade de ir falar com a associação de aventureiros no colo do mano. No entanto, Eva informa que a associação quer falar especificamente com ele, e ao ouvir isso, Cry decide ir, pois teme que o Tenente Gark o procure caso ele não vá. Eu já ouvi esse nome em algum lugar, eu tenho certeza. E Cry pede então para ir com uma escolta para evitar ser atacado, mas Eva lembra que ninguém fará nada contra ele naquele momento. São 6 horas da manhã, o crime tá dormindo, e chegando lá, ele se desculpa por todo o problema causado, implorando para Gark ter piedade dele. Porém, o Gark diz para ele se acalmar, mas Cry continua pedindo desculpas, dizendo que apenas o prédio foi destruído, enquanto as pessoas saíram ilesas. Então, Gark explica que embora não tenha recebido nenhuma reclamação oficial, o clã First Step precisa servir como exemplo para os outros caçadores. Portanto, Gark diz que não pode deixar aquilo ileso, e ao ouvir isso, Cry percebe que terá que trabalhar em algum servicinho chato que a associação de aventureiros oferece para aqueles que não se comportam adequadamente. Esses serviços são chamados de pagar castigo ou serviço comunitário. Então, Cry tenta convencer Gark a absorvê-lo desse castigo, dizendo que não aprontou algo tão grave assim. Porém, Gark o manda seguir em frente e escolher logo a porra de um castigo para cumprir e calar a boca. Então, para fugir logo dessa situação, o Cry escolhe o nível 3, chamado de coleta de ossos. E após ele deixar o local, o Gark comenta com sua secretária sobre Cry e diz que ele continua com muita energia como sempre. Além disso, ele comenta que o mano escolheu a missão que aparentava ser a mais perigosa sem se importar com nada. Enquanto isso, Cry vai até Tino e descobre que ela foi quem achou o anel que ele havia arremessado naquele outro dia. Então ele a chama para ajudar em um trabalho da associação de aventureiros, mas ao ouvir isso, a mina simplesmente evapora na hora. Porém, logo em seguida, o nosso mano a encontra usando um de seus tesouros de rastreação. Então Tino reclama com ele, dizendo que ela queria mesmo era ser levado para tomar um sorvete. E conversa vai, conversa vem, eles falam sobre a missão, e Cry a tranquiliza, dizendo que ela irá com mais pessoas para cumprir a tarefa. Assim, a garota terá que formar um grupo com Ruda para realizar essa missão de nível 3, enquanto Cry observa tudo com um sorriso bastante sádico. Há várias centenas de anos, muito antes de terem lançado MC Pipoquinha e Fidget Spinners, houve uma guerra entre todos os humanos e monstros do mundo. Essa guerra durou mais de 100 anos e todos lutaram por tanto tempo que no fim até se esqueceram do motivo dessa briga. E já que nem lembravam mais, humanos e monstros decidiram simplesmente dar um fim a essa guerra estúpida e viver em paz. E assim, a paz entre os humanos e os monstros foi estabelecida. Muitos anos depois, um médico humano chamado Dr. Glenn Litchbate e a sua assistente meia cobra chamada Serpentite Nichols, que eu vou chamar só de Serafine por fins técnicos, são dois médicos especializados em tratar monstros. Ambos são médicos extremamente habilidosos e poderísticos da medicina. Porém, dentre os dois, o Dr. Glenn é o mais frio e calculista, sendo um homem de
pouco tato social e um pouco sério demais no seu job, tanto que ele não mede esforços para garantir a saúde dos seus pacientes, e quando se trata de bom senso, o Dr. Glenn quer que se foda, desde que isso ajude na cura dos seus pacientes. E após verificar se havia caroços nos balões de uma minotaura, mesmo havendo uma médica no local, o Dr. Glenn declara que a mulher estava doente porque na verdade ela estava de buchinho cheio, na espera de um bezerrinho. E além disso, por alguma razão desconhecida de roteiro, nesse universo todos os monstros masculinos são de fato monstros, já as fêmeas são belas deusas que são apenas meio monstros. Crítica social descarada, suspeito, não acha? E após terminar os atendimentos na clínica, o Glenn recebe uma carta de sua mestre, a doutora Cthulhu, sim, exatamente, Cthulhu, pedindo que ele visite a arena mais próxima para curar dos seus pacientes enquanto ela está fora de viagem. A doutora Cthulhu é na verdade uma fêmea meio humana e meio povo, olha só, que também é uma médica famosa na região. Nisso, enquanto o Dr. Glenn fica animadaço para ajudar a sua mestre, a Serafine tá putaça da vida, pois ela tem ciúmes do nosso prota e não gosta nem um pouco do fato dele ficar se envolvendo com as suas pacientes femininas, que vai por mim, são muitas. E quando os dois médicos chegam na arena, eles descobrem que os pacientes são atletas femininas, quem diria, que competem nos torneios. Nesse momento eu só consegui imaginar essa cena. Uma dessas pacientes é Tissalia Cynthia, uma centauro e herdeira da Cynthia Transportation. E ao examiná-la, o nosso prota percebe que Tissalia está perfeitamente saudável e não tem nenhum problema. E após liberar a mina cavala, o Glenn continua com seus outros atendimentos. E no final do dia, após terminar o expediente, enquanto ele está indo pegar a sua Porsche para ir pro beach tênis, o Glenn é abordado pelas acompanhantes de Tissalia, Kai e Lorna. Elas insistem preocupadas que deve haver algo realmente errado com Tissalia, já que ela não ganha uma única partida na arena há um mês. Elas explicam que ela é extremamente talentosa e também muito dedicada, então é estranho que esteja perdendo tanto. Nisso, o nosso prota ignorante pergunta onde está o diploma de medicina delas, para ficarem dando palpite, mantendo o seu diagnóstico e garantindo estar tudo certo com Tissalia. Nisso, elas prometem dar um bonuzinho por fora para ele se o doutor analisar melhor o caso. Então o Glenn decide assistir uma de suas lutas para reavaliar a sua conclusão. Tissalia perde novamente, desta vez para uma mulher gato. Então o Glenn percebe qual era o real problema. O nosso prota nunca erra, exceto quando ele erra, mas fora isso, ele nunca erra. Então naquela noite, enquanto Tissalia treinava para a próxima luta, o Glenn e as duas assistentes se aproximam dela e a prendem, com Serafine prendendo a princesa Centauro de uma maneira que é perceptível que ela não ficou muito confortável. Com isso, o Glenn consegue colocar algumas ferraduras de ferro nos seus cascos, e a explicação para isso é que Tissalia estava cheia de ficar gastando dinheiro da sua herança real, e havia evitado usar ferraduras de ferro, o que comprometia o seu equilíbrio e causava suas derrotas. No dia seguinte, ela vence uma luta no estádio, após 10 derrotas consecutivas. Agora imagina o cara que apostou na 11ª derrota dela. É máfia! É máfia! E após isso descobrimos como Glenn e a mina cobra se tornaram amigos e colegas. Acontece que durante a guerra, Serafine foi levado para a família de Glenn como uma refém, para garantir que a sua família não quebrasse o acordo feito com os humanos. E durante esse período, os dois se tornaram grandes amigos, até que no final da guerra, ela foi devolvida à sua casa. Mais tarde, por sorte, destino, muito dinheiro ou roteiro, os dois acabaram indo para a mesma faculdade de medicina e se reencontraram. E certo dia, o Dr. Glenn e a Serafine saíram para fazer compras nos canais de Merrow, construídos pela dragonesa Lady Skadi Dragelfest. A cidade é praticamente uma cópia de Veneza, construída sobre um grande corpo de água, e o transporte por lá é feito por barcos. Então os dois entram num barquinho e viajam pela City. Serafine, que claramente, descaradamente está apaixonada pelo Glenn, fica muito feliz por estarem juntos fazendo compras, mas para o nosso prota lobo alfa solitário, isso é apenas uma curta viagem para comprar suprimentos. Nisso, os dois vão para uma loja, e bem na entrada, uma sereia começa a chamá-los de pombinhos apaixonados, e os convida para se aproximarem. A Serafine já logo fica toda animadinha com a ideia de serem chamados de amantes, e força o nosso prota a ir até a sereia. E falando nela, a mina sereia chamada Lulala revela ser uma cantora que se apresenta para casais e outras pessoas que pagam por suas músicas, mas ela enfatiza que prefere muito mais cantar para casais,
papinho de vendedor, isso sim, mas o nosso prota doutor, que não deixa passar nada, logo percebe algo estranho, pois a sereia tá com uma voz de taquara rachada. Nisso o Glenn pede uma música, mas paga 2 moedas em vez de 3, oferecendo um exame médico gratuito como pagamento da terceira moeda. E como previu, a mina sereia não consegue nem terminar a canção e começa a tossir no meio da apresentação, e em seguida eles descobrem que ela tem algum tipo de doença. Então o Glenn a examina e nota bolhas dentro de sua boca. Em seguida ele verifica as guerras da sereia com os seus dedos de médico, sem luva e sem equipamento, e de uma maneira um tanto subliminar, diga-se de passagem. De qualquer maneira, o Glenn descobre que Lulala estava passando tempo demais fora da água, o que causou uma inflamação nas suas guerras, prejudicando a sua performance fora da água. Nisso a mina Lulala explica que desde o desaparecimento do seu pai, ela foi obrigada a trabalhar 12 horas por dia, e por isso ela não podia passar mais tempo na água. E no meio da conversa, um garoto cai no rio, e Lulala imediatamente pula para salvá-lo, e quando volta com a criança, ela tá só o pó da rabiola, e enquanto os médicos tentam tirar o moleque do Vasco, Lulala desliza de volta para a água e começa a se afogar. Isso mesmo, meu mano, a mina é praticamente um peixe e começa a se afogar na água, e ao perceber isso, Glenn pula na água para salvar Lulala, e logo já mete uma respiração boca-peixe para forçar o ar no seu corpo e fazerem as suas guerras voltarem a funcionar, e os dois então são resgatados por Serafine, que usa sua longa cauda para puxá-los para fora da água. Alguns dias depois, Lulala já está completamente bem. Ela conseguiu um emprego no salão do conselho da cidade nos canais de Merrow, onde canta diariamente e agora ganha dinheiro suficiente para sustentar a sua família. E depois dos testes que nosso prota fez nas guerras dela, Lulala já tá doidinha pelo nosso prota, certamente a magia nos dedos desse cara. E enquanto isso, em algum lugar nos canais de Merrow, uma mulher é vista perseguindo alguns bandidos. Ela os persegue pelas ruas até ser emboscada de surpresa. No dia seguinte, depois que Glenn e Serafine terminaram de tratar uma garota slime, deusa demais para ser uma slime, diga-se de passagem, eles são abordados por Lady Skadi e seu guarda-costas, Kunai Zenou. Skadi é uma garota meio dragão e meio humana, enquanto a sua serva, segundo ela, é um golem humano feito de centenas de partes de outros humanos misturadas, basicamente um Frank. Mas como a Skadinha é tímida, ela falava com uma voz muito baixa, então Kunai passava o verbo por ela. Basicamente, a luta que aconteceu na noite anterior foi entre Kunai e alguns bandidos, e durante o combate ela perdeu um braço, e Skadi queria que os médicos encontrassem o braço de Kunai e o reimplantassem nela. Porém, assim que Skadi sai, Kunai recusa a ajuda do Glenn. Ela já teve muitos médicos na sua vida, o que lhe trouxe más lembranças, e por isso ela odeia médicos no geral. Ignorando o fato de que Serafine também era médica, Kunai diz a Glenn para se manter afastado, e afirma que procurará o seu braço sozinha. Tá bom, né? Até mais porque ficar andando pela cidade procurando um braço amputado é muito maneiro. Que rolê da hora, valeu! E mais uma vez, enquanto Kunai anda pelas ruas, ela percebe que os mesmos bandidos que a emboscaram ainda estão por lá, e decide segui-los. Porém, novamente isso deu errado, olha só. Kunai é novamente emboscada e dessa vez ela perde uma perna. É a pior guarda-costas que eu já vi. Assim, o nosso prota Glenn, sendo o médico dedicado que é, sai à procura do braço de Kunai e encontra Tissalia, que acha a perna perdida de Kunai. Nisso, o Glenn começa a examinar a perna e percebe que as costuras feitas nela foram feitas por amadores. Então, ele considera a possibilidade de que as pessoas que criaram Kunai talvez nem fossem médicos de verdade. E seguindo para outra cidade, o nosso prota encontra Lulala, que logo já lança o braço na mão dele e sugere que ele use as partes encontradas para localizar os seus donos. E em outro lugar longe dali, a mina Frank se arrasta até uma parede próxima, frustrada por ter perdido tanto a perna quanto o braço. No entanto, esse nunca foi o verdadeiro problema. O maior incômodo para ela era o fato de ainda ouvir as vozes das pessoas cujas partes do corpo foram usadas para criá-la. Nisso, o nosso Glenn a encontra e percebe que ela tá com dificuldades, e apesar das reclamações de Kunai, ele insiste em querer reimplantar as suas partes. O médico então coloca os seus óculos e não apenas costura os membros de volta, mas também conecta adequadamente todos os vasos sanguíneos, explicando que isso provavelmente estava causando as vozes na cabeça dela, já que ela não sentia
as partes do corpo como suas. E como todas as outras pacientes antes dela, Kunai também parece curtir os dedos mágicos do médico durante o tratamento. Depois que o Glenn termina o seu crochê, a mina Kunai agradece, mesmo com seu ódio por médicos, acreditando que o Glenn é diferente dos outros. Todos acreditavam que Yu era um fracassado solitário sem futuro, mas na verdade ele era meio demônio e a chave para derrotar os vampiros sanguinários que tomaram o controle do mundo. A história começa com Yu, um perdedor solitário que foi rejeitado até pelos próprios pais desde o nascimento. A sua mãe acreditava que ele era um demônio amaldiçoado, o obrigando a viver sempre com medo, até que um dia os seus pais tentaram matá-lo. Após esse incidente, ele foi levado para um orfanato, onde ele decidiu que viveria como um solitário, mas com a ajuda de um outro órfão, Mika, ele lentamente descobriu o valor de uma família e criou laços verdadeiros com os seus amigos no orfanato. Infelizmente, a sua paz não durou muito. Um dia trágico, um vírus mortal de repente se espalhou pelo mundo e eliminou todos com mais de 13 anos de idade. Yu e seus amigos tentaram escapar do caos, mas logo foram cercados por vampiros assustadores que os capturaram e os levaram para uma cidade subterrânea, onde todas as crianças sobreviventes eram forçadas a sacrificar o seu sangue diariamente para os vampiros. 4 anos se passaram assim, fazendo Yu se transformar em um emo adolescente com muita raiva reprimida, que só era mantida sob controle pelo seu melhor amigo Mika, que já até aceitou a situação e o aconselha a cooperar com os vampiros para se manter vivo. Um dia, ao ver um vampiro pisar na mão de uma criança como se não fosse nada, Yu ficou tão furioso que tentou enfrentá-lo. Mika implorou para que o vampiro perdoasse a sua burrice, mas o vampiro o ignora, pega Yu pelo pescoço e quase o joga de um penhasco. Yu só foi salvo pela passagem de um vampiro nobre chamado Lord Farid. Ele silenciosamente joga Yu no chão e sai dali. Depois disso, Mika cumprimenta o Lorde Vampiro e explica toda a situação para ele. Lord Farid ri e pergunta se ele irá à sua mansão mais tarde naquele dia, porque a Polícia Federal está morta demais para detê-lo agora. Depois que Mika concorda, Farid pergunta se Yu irá se juntar a eles também, mas antes que Yu possa xingá-lo, Mika explica que ele é muito tímido para ir. Enquanto o caminho de volta para o abrigo, Yu diz com confiança que ele poderia ter chutado a bunda daquele vampiro e fica brabo com a submissão de Mika aos vampiros. Ele então pergunta como Mika e Lord Farid se conhecem, ao que Mika responde que o nobre é basicamente o seu super pai que bebe seu sangue regularmente e lhe dá guloseimas em troca. Yu fica brabo com ele por se vender para um vampiro e sai furioso dali. Mais tarde naquela noite, ao voltar para o abrigo improvisado onde as crianças do orfanato vivem, Yu descobriu que estavam preparando um curry especial para o jantar, graças aos ingredientes que Mika de alguma forma trouxera. As crianças explicam que graças a Mika, eles terão um verdadeiro banquete pela primeira vez desde que foram trazidos para esse lugar subterrâneo. Todos na mesa devoram a deliciosa refeição, exceto Yu, que simplesmente fica encarando o prato silenciosamente. Mais tarde, após todos comerem e adormecerem, Mika finalmente aparece no abrigo. Yu o confronta e se oferece para doar o seu sangue na próxima vez. Porém, Mika protesta e aponta que o seu foco deve permanecer vivo e derrotar os vampiros. Yu infelizmente admite que nunca poderá derrotar realisticamente os vampiros muito mais poderosos, mas Mika o cala e diz que todas as outras crianças dependem da sua esperança para continuar. Eles então se sentam para comer um curry juntos, quando Mika lhe entrega um revólver para ele usar contra os vampiros, e mostra um mapa da cidade subterrânea roubado da mansão de Farid. Ele revela que sempre planejou usar essa conexão com o vampiro para encontrar uma maneira de sair dali. Ele pede que Yu fuja com ele. Yu ficou atordoado com essas informações e pergunta qual é o sentido de escapar, se eles vão morrer infectados pelo vírus na superfície. Mika admite que não tem uma resposta para isso, mas acredita que juntos eles podem encontrar uma maneira de fazer as coisas funcionarem por um ano até eles completarem 13. Apesar das dúvidas, isso foi o suficiente para convencer Yu. Eles então acordam todos para tentar fugir na calada da noite. O grupo segue em silêncio o seu caminho através das entranhas da cidade e chegam ao local que obviamente está marcado como uma saída no mapa. No entanto, o local marcado como saída acaba sendo uma armadilha de Lord Farid. Ele os recebe com um sorriso de escárnio e revela que adora brincar com humanos. Antes que qualquer um possa reagir, ele avança em uma das garotas e a morde, o que a mata instantaneamente. Yu dispara a arma dele e erra, mas Farid fica impressionado que Mika foi capaz de roubar a arma e o mapa dele. Ele revela que a saída no mapa é verdadeira e propõe uma brincadeira sádica. Se eles conseguirem passar por ele,
dele, eles podem escapar. Yu dispara a arma para o céu e manda as crianças correrem, mas Ferd sem esforço elimina todos eles, até que restem apenas Yu e Mika. Mika olha para Yu uma última vez. Yu lembra que eles sempre serão uma família. Então ele pega a arma e corre em direção a Ferd, mas antes que ele tivesse qualquer chance de atirar, o vampiro o empala com as próprias mãos e corta o braço que segurava a arma. Mas para a surpresa de Ferd, Yu aparece atrás dele, pega a arma e atira em sua cabeça queima-roupa. Então ele tenta desesperadamente levar Mika com ele até a saída, mas o garoto o empurra e grita para Yu fugir. Finalmente, com muito esforço, ele o solta e corre até se encontrar em uma floresta coberta de neve, onde encontrou 3 pessoas misteriosas que o chamam de o menino da profecia, a chave para derrotar os vampiros. Ouvindo isso, Yu o abraça e grita que ele fará qualquer coisa para derrotar os vampiros. Depois que ele se acalma um pouco, ele pergunta quem são eles, já que todos os humanos deveriam estar mortos. O homem então revela que os vampiros mentiram para ele. O vírus não eliminou toda a humanidade. Uma parte menor que 10% conseguiu sobreviver e está tentando reviver neste mundo, que também está sendo invadido por demônios. Ele então se apresenta como Guram, um tenente cardinal do Exército Imperial de Demônios, uma organização cuja missão é retomar o máximo de controle sobre a civilização humana. Ele então o convida para se juntar ao exército e obter o poder que precisa para derrotar os vampiros que ele tanto odeia. Sem pensar 2 vezes, Yu concorda e se torna um membro do exército. 4 anos depois, ele se tornou um espadachim habilidoso e espera fazer parte da unidade de extermínio de vampiros. Porém, Yu é tão odiado quanto antes e, ignorando ordens de superiores, Yu enfrenta sozinho um demônio cavaleiro do apocalipse. Ele pula em um de seus braços e vai cortando e rasgando enquanto corre em direção ao seu rosto. Finalmente, ele desfere um golpe fatal em seu peito e o derrota. Mas para sua decepção, ele não recebeu glória. Ele foi suspenso por sua desobediência e enviado para uma escola normal, cheia de tutores. Yu faz questão de causar problemas, quase implorando para o professor suspendê-lo na frente de toda a classe. Porém, ele é interrompido por uma garota sentada atrás dele, que silenciosamente lhe mostra um bilhete e revela que ela é uma oficial de vigilância chamada Shino, que o denunciará se ele não se comportar. Yu tenta protestar, mas ela o cala e esfrega ainda mais sal em suas feridas, dizendo que a sua suspensão só terminará quando ele fizer ao menos um amigo. Yu não consegue acreditar no que está ouvindo, então ela continua relembrando todas as fofocas que o Tenente Coronel Gun contou a ela sobre seu passado. Quase como uma terapeuta, ela adivinha que Yu é incapaz de se aproximar de alguém ou de fazer amigos, porque os seus pais morreram bem na frente de seus olhos. Ele até tenta se livrar dela, mas a garota o segue onde quer que ele vá. Enquanto estão perto dos armários, os dois testemunham um grupo de valentões que estão intimidando um nerd para pegar o seu dinheiro do almoço. Inicialmente, Yu decide ignorá-los, mas quando eles passam dos limites, ele os confronta e os avisa para pararem. O líder do grupo logo se anima com a chance de enfrentar o novato, mas pouco antes que comecem a cair na mão, Shino o alerta que se ele machucar um civil, a sua suspensão será estendida. Ele acaba levando um soco e de alguma forma termina ajudando o nerd a carregar comida para os seus agressores. O nerd chamado Yuki explica que a situação de bullying começou depois que ele pediu para Yama, o cara que deu um soco em Yu, para ser adicionado no seu círculo de amigos. Yuki esperava que ao fazer parte do grupo ele pudesse pedir para Yama falar bem dele e recomendá-lo ao exército, mesmo após reprovar no exame de entrada. Yu questiona qual era o valor da palavra de Yama, ao que Yuki revela que Yama é um candidato com uma vaga reservada na unidade de extermínio de vampiros, conhecida como a Companhia da Lua Demoníaca. O sangue de Yu logo ferve, e ele fica com os ciúmes de Yama e passa a odiá-lo ainda mais. Yuki admite que tem consciência de ser um perdedor, e que as pessoas fracas como ele normalmente não entram no exército, mas ele quer vingar a sua irmã, que se sacrificou para protegê-lo de um vampiro. Ao ouvir isso, Yu comenta que a irmã dele não gostaria que ele arriscasse a sua vida, e sugere que Yuki aceite ser um fracassado. De repente, uma explosão ocorre, e um alerta soa pela escola, avisando sobre um vampiro que está à solta. Shino ordena que os dois evacuem para que ela possa chamar a Companhia da Lua Demoníaca, mas Yu teimosamente insiste que derrotará o vampiro sozinho e sai correndo.
Ele passa pela multidão de alunos em pânico e entra nos corredores agora vazios da escola. Ele ouve um grito vindo de uma sala de aula e encontra um vampiro bebendo sangue de uma estudante, enquanto Yama está se mijando, escondido em um canto. Yu ataca com a sua espada, mas o vampiro pula para fora do caminho e avança em sua direção. Ele desvia por pouco do golpe dela, mas imediatamente ela segue com um chute que o lança contra a parede. Após isso, o vampiro tenta socá-la novamente, mas ele consegue se soltar e finalmente acertar um corte que decepa o braço da criatura. Ela pega seu braço e o observa em silêncio por algum tempo. Yu ouve a aluna soltar um suspiro trêmulo. Então ele diz para Yama largar de ser um frouxo, salvar a garota e fugir, mas ao invés disso, o covarde patético confessa gritando que mentiu sobre ser um soldado para que as pessoas o temessem. O vampiro regenera seu braço e começa a atacar freneticamente com uma barra de ferro, mas Yu consegue desviar de seus ataques e cortá-la várias vezes. Ela continua curando seus ferimentos superficiais e volta a tentar beber o sangue da garota, mas de repente Yuki aparece na sala e a joga no chão. Antes que o vampiro possa atacá-lo, Yu bloqueia a mão dela, o que a irrita e a faz empurrá-lo para fora da janela. Durante a queda, Yu fica sua espada na criatura, mas ela ri, afirmando que aquilo é apenas um arranhão e que ela vai gostar de beber o sangue dele, antes que a companhia dos demônios da lua cheguem. Nesse momento, outra espada atravessa o vampiro, mas dessa vez ela percebe com horror que é uma arma amaldiçoada. Assustada, ela percebe que pertence ao tenente coronel Guren, que friamente se despede dela antes dela virar pó. Depois que o vampiro se vai, Guren zomba de Yu por pensar que ele poderia derrotar um vampiro com uma arma comum, mas Yu insiste que ele estava muito perto de matá-la, então ele deveria se tornar um membro da companhia da lua demoníaca. Mas Guren logo rejeita, dizendo que Yu precisa aprender a trabalhar em equipe e que não vai se tornar um membro até que faça pelo menos um amigo. Nesse momento, Yuki vem correndo em sua direção, aliviado por Yu estar vivo, e ele o abraça com tanta força que Yu acaba desmaiando e ficando inconsciente. Em sua mente, ele retorna ao lugar onde perdeu a sua família no orfanato. Eles sorriem para ele, enquanto Mika diz que está feliz que Yu finalmente fez um amigo. Ele pede para cuidar bem dele e diz adeus, porque eles cumpriram o seu trabalho. Antes que Yu possa entender aquilo, todos eles se viram para o outro lado e vão embora sem olhar para trás. Ele acorda em uma cama de hospital, com Miyuki e Shino sentados ao seu lado. Shino entrega boas notícias, que Yuki e Yu agora são oficialmente membros da companhia da lua demoníaca. Ela diz que está ansiosa para trabalhar com eles como camaradas, e pede um aperto de mãos. No início, Yu hesita, mas relutante, ele junta as mãos com as deles. Meus amigos, essa foi a primeira parte desse anime aí. E se esse vídeo tiver 100 likes, eu sei que é difícil, eu trago a parte 2. Fora isso, deixa aí o seu comentário para incentivar cada vez mais os resumos. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Dito isso, até a próxima, meu rei, minha rainha e meu rainha. Falou! A história começa com uma família nobre passeando de boa numa carroça no meio da floresta. Tudo parece tranquilo até que a carroça atola e a situação fica tensa. Do nada surge um monstro faminto e pronto, começa um massacre. Um por um, os membros da família são brutalmente assassinados. E o único que consegue sobreviver é Sugo, que sai correndo desesperado. E é aí que conhecemos o nosso prota, um bruxo casca grossa demais. Ele chega no momento certo para salvar o garoto do ataque da criatura. O monstro em questão é um Listen, uma fera sombria que só tem um objetivo: matar gente. Vesemir e a criatura se encaram prontos para o combate. A luta então começa. O Listen ataca com tudo, mas o Vesemir não tá de brincadeira. Ele se esquiva, contra-ataca e no momento decisivo ele sobe em uma árvore, bebe uma poção que o deixa mais forte e cheio de magia. Com esse reforço ele consegue encurralar o monstro e no final ele vence a batalha. Porém, antes de ir de vala, o Listen murmura algumas palavras numa língua élfica antiga, e isso deixa o Vesemir com uma pulga atrás da orelha. Ele começa
começa a suspeitar que alguém estava controlando a fera. Meu amigo, a nova animação do The Witcher tá chegando semana que vem, então eu resolvi trazer o filme anterior aqui pra você já entrar no clima. Então se você curtir o vídeo, deixa seu like, se inscreve e deixa um comentário aí da parte que você mais gostou. E é claro, né, ativa as notificações pra não perder nenhum resumo aqui no canal. Tamo junto, meu mano, aproveita o vídeo. A cena então muda para uma mulher chamada Tetra Gilchrist, uma feiticeira que está tentando convencer o rei de Dungreed a exterminar todos os bruxos de Kaer Morhen. Segundo ela, os bruxos são os verdadeiros culpados pelos ataques dos monstros, já que as criaturas estão ficando cada vez mais raras. Mas Lady Zerb, a conselheira do rei, não cai nessa conversa e exige provas. Como Tetra não tem nada concreto, o rei decide não fazer nada por enquanto. Depois disso, o Vesemir recebe a visita de um elfo chamado Filavandrel. Ele conta para Phil sobre as palavras misteriosas que Ulissen disse antes de morrer e pede ajuda para traduzi-las. Quando ouve a tradução, o Phil pergunta se Vesemir notou algo estranho. O bruxo responde que sentiu uma magia controlando o monstro. É então que Filavandrel revela um detalhe importante. 4 anos atrás, várias garotas élficas desapareceram, incluindo Kitsu, uma maga que conhecia essa língua antiga. Filavandrel suspeita que o sumiço das garotas e o controle do monstro estejam ligados. Ele pede para Vesemir que o ajude a encontrar as elfas desaparecidas, mas o nosso bruxo recusa. Afinal, ele não está vendo nenhum pagamento para essa missão. A história então dá um salto para o passado, mostrando a infância de Vesemir. Ele cresceu como servo, assim como seu pai, trabalhando para uma família nobre. Na época, a esposa do nobre estava muito doente e parecia estar possuída. O pai de Vesemir pede para que ele vá ao mercado comprar umas ervas para tentar curá-la. E é aí que conhecemos Liliana, uma garota que também trabalha para os nobres e é a melhor amiga do nosso prota. Os dois vão juntos ao mercado e no caminho Vesemir desabafa, dizendo que odeia aquela vida de escravo. Ele sonha em ser rico e viver com luxo. Quem não sonha, não é mesmo? Durante a conversa, o Vesemir tem uma ideia brilhante: gastar todo o dinheiro das ervas num bolo de mel. Liliana questiona o plano e pergunta como eles vão fazer para comprar as ervas depois. A resposta de Vesemir é simples: eles vão roubá-las. E esse plano tinha tudo para dar errado, mas até que dá certo. Porém, logo eles são presos por um bruxo chamado Diglan. Ele estava na cidade porque ouviu falar sobre uma mulher doente e queria investigar. Sem paciência, ele confronta os dois e exige que o levem até a casa dela, senão ele os entregaria ao comerciante. Sem escolha, o Vesemir e a Liliana levam Diglan até a mulher. Chegando lá, o bruxo percebe que ela está possuída por um demônio do tipo Mihar. Ele então começa a preparar uma armadilha para capturar a criatura e pede para que todos saiam da sala. Mas Vesemir, curioso e meio burro, decide ficar para ver como tudo acontece. Diglan olha para Vesemir e manda real: se ele quer ficar, ele vai ter que ajudar a capturar o monstro. O ritual então começa e Vesemir fica paralisado quando vê o demônio saindo do corpo da mulher. A criatura tem forma de aranha e ainda consegue mudar de aparência. Num piscar de olhos, o monstro se transforma em Liliana, pegando Vesemir de surpresa. Ele hesita e a criatura quase foge pela janela, mas o Diglan não tá brincando em serviço. Ele saca uma faca e arremessa sem pensar 2 vezes, matando a fera. Depois disso, Vesemir fica chocado ao ver a grana que Diglan ganhou em uma única noite, e sem perder tempo, ele pede para ser treinado como bruxo. Mas quando Diglan pergunta sobre Liliana, Vesemir gagueja. O bruxo então manda um tipo de lição dura: um bruxo nunca hesita, e vai embora de cavalo sem olhar para trás. Mais tarde, enquanto conversa com Liliana, o Vesemir diz que quer ser mais do que um simples servo. Ela retruca, afirmando que ele deveria ser mais grato, já que eles vivem bem ali. O Vesemir insiste que se ela soubesse o quanto um bruxo ganha, ela mudaria de ideia na hora, mas Liliana discorda e se afasta. Naquela noite, enquanto todos dormem, o Vesemir deixa algo embaixo da cama dela e parte sem olhar para trás, subindo a montanha em direção a Kaer Morhen para se tornar um bruxo. Lá ele conhece Luca e Sven, que também querem se tornar bruxos, mas o que chama sua atenção é um garoto chamado Thomas, chorando num canto. É ali que Vesemir percebe uma verdade cruel: nem todas as crianças escolheram estar ali, algumas foram forçadas. Ele se aproxima de Thomas, que está em pânico por causa da temida prova das ervas, um ritual onde as crianças são envenenadas até quase morrerem, e se sobreviverem, elas renascem como bruxos. Vesemir confessa que também está com medo, mas acredita que se isso o tornar mais forte, vale o risco. Em seguida, vemos Vesemir e os outros acordando em um pântano sinistro, cada um com um colar que vibra quando detecta monstros. Do nada, criaturas saem do lago e atacam o grupo. Muitas crianças, incluindo Thomas, morrem nesse teste brutal com
conhecido como Prova da Floresta. Vesemir escapa por pouco caindo de um penhasco. Mais tarde, ele desperta ferido, porém vivo, dentro da escola. E assim que sai pelo corredor, vê colares pendurados, cada um representando uma criança que não sobreviveu. Entre os colares, ele encontra um que leva até um porão, onde conhece Heidrut, um dos magos responsáveis pela criação dos bruxos. Enquanto Heidrut fala sobre a ciência por trás dos bruxos e dos monstros, Diglan chega e o acusa de revelar segredos demais. Vesemir, revoltado, percebe que Diglan sempre soube que tantas crianças morreriam, mas o Diglan apenas dá de ombros e diz que é um preço inevitável. Ele então entrega uma carta a Vesemir, é de Liliana, e enquanto a voz dela narra o conteúdo, descobrimos que a família nobre para a qual ele trabalhava foi destruída. O pai de Vesemir morreu. Liliana, porém, conseguiu escapar e foi acolhida por outra família nobre. No final, ela deseja que Vesemir viva feliz e pede que a esqueça. A cena corta para a prova das ervas. As crianças bebem uma poção que causa uma dor insuportável. Apenas algumas sobrevivem, mas os que resistem saem de lá transformados, mais fortes, mais rápidos e mais letais. O tempo passa e Vesemir se torna um bruxo poderoso e habilidoso. Ele aceita qualquer trabalho que envolva caçar monstros, e com isso ele acumula uma fortuna, mas junto com o dinheiro vem a arrogância. Anos depois, Vesemir volta para Kaer Morhen e reencontra o seu amigo Luca. Os dois saem para um bar, onde bebem, se divertem e contam suas grandes façanhas para algumas garotas. Só que então, um cavaleiro que está no bar não gosta nada da conversa. Ele se irrita e começa a provocá-los, dizendo que os bruxos não passam de aproveitadores e que os cavaleiros podem lidar com monstros sem ajuda. Luca não leva desaforo para casa. Ele se levanta e começa a zoar o cavaleiro. A discussão escala e termina de um jeito nada pacífico, com os dois bruxos matando o homem ali mesmo. O problema, isso os leva direto pra prisão. Tetra aproveita a situação e tenta convencer o rei a executá-los, mas Lady Zerbe intervém, argumentando que isso poderia desencadear uma guerra entre os humanos e os bruxos. Depois de uma longa discussão, as duas chegam a um acordo. Vesemir será solto, mas só se ele aceitar uma missão. Ele precisa eliminar todos os monstros da floresta, mas não vai fazer isso sozinho. Na prisão, Vesemir recebe uma visita inesperada, Lady Zebert, mas quando ele olha direito, percebe que ela é Liliana. O reencontro depois de tantos anos é cheio de emoção. Liliana, agora velha e frágil, explica que ele e Lucas serão libertados se aceitarem caçar os monstros que estão atacando a região. Mas tem um detalhe, ele terá que trabalhar ao lado de Tetra. Enquanto caminham pela floresta, Tetra decide contar uma história para Vesemir. Ela fala sobre um padre que adoeceu misteriosamente. Um bruxo então apareceu, dizendo que se tratava de uma maldição e que a única forma de quebrá-la era matando quem lançou o feitiço. O bruxo então encontrou e matou a pessoa, recebendo uma bela joia como pagamento. Alguns dias depois, o cozinheiro do padre foi encontrado com a mesma joia que o bruxo recebeu. No fim das contas, ele e o bruxo tinham armado tudo juntos para envenenar o padre e dividir a recompensa. Tetra explica que histórias como essa são o motivo pelo qual ela odeia bruxos. Enquanto andam, percebe que caíram numa ilusão, mas Tetra então usa sua magia para dissipá-la rapidinho. Eles continuam avançando pela floresta e enfim descobrem que a responsável pelos ataques é Kitsu, a elfa desaparecida. Só que agora ela não é mais uma elfa comum. Ela passou por uma mutação e ganhou o poder de manipular ilusões. E se isso já não é o suficiente, ela ainda tem um basilisco de estimação. Para garantir que não é mais um truque da mente, o Vesemir e a Tetra enfrentam um monstro, mas o bicho é forte e os dois começam a se sentir sobrecarregados. No entanto, Tetra usa sua magia de gelo para imobilizá-lo e Vesemir aproveita a brecha para incinerar o basilisco com a sua magia de fogo. Então é fim de jogo para o grandalhão. Kitsu tenta fugir se transformando em uma raposa, mas o Vesemir age rápido e arremessa uma faca. Ela se machuca, porém mesmo assim consegue escapar. Eles seguem adiante e entram em uma escola élfica destruída, onde encontram Filavandrel amarrado à parede. Depois de libertá-lo, Filavandrel conta que Kitsu passou por uma mutação e tem sequestrado garotas élficas para transformá-las também. Acontece que Kitsu foi alterada com o gene Mihar, e a única forma de realizar essa mutação é com o conhecimento dos bruxos de Kaer Morhen, ou seja, os próprios bruxos capturaram Kitsu e a transformaram num monstro para lucrar com isso. O Vesemir fica chocado e jura que não fazia ideia. No meio da discussão, uma jovem elfa mutante aparece ao longe. Tetra tenta eliminá-la, mas Filavandrel a impede, prometendo criar a garota como uma elfa, e se um dia ela se transformar num monstro, o Vesemir poderá matá-la. Depois disso, o Vesemir volta para Kaer Morhen para
para tirar satisfação com Diglin. Enquanto isso, Tetra segue com os seus próprios planos. Ela destrói o esconderijo das elfas mutantes, encontra Kitsu e tenta convencê-la a se juntar a ela, jogando a culpa toda em Vesemir. Além disso, Tetra consegue manipular o rei, o convencendo de que os bruxos são os verdadeiros responsáveis pelo surgimento dos monstros. Como resultado, Luca é condenado à morte. No fim, o Vesemir entra numa instalação onde os bruxos são criados e descobre que Diglin está por trás da tentativa de modificar os elfos para criar mais monstros. Vesemir exige que Diglin pare com tudo isso, mas ele se recusa, e os dois entram num confronto. Porém, a luta é interrompida por Heidrich e Liliana. Lá fora, a situação só piora. O rei mandou um exército para atacar os bruxos em Kaer Morhen. Ao mesmo tempo, fica claro que Tetra conseguiu convencer Kitsu a lutar ao seu lado, e agora os monstros estão atacando os bruxos com força total. E o grande alvo dessa investida é Heidrich, já que ele é o único que conhece o processo de criação dos bruxos e dos monstros. Vesemir tenta negociar com Tetra, mas a conversa vai por água abaixo. Enquanto Lady Zerberts protege as crianças no porão, o Vesemir assume o comando dos bruxos e os prepara para o que está por vir. Logo, centenas de monstros começam a sair dos portais abertos por Tetra. Os bruxos conseguem derrubar muitos com um ataque inicial, mas é pouco diante da quantidade absurda de inimigos. Mesmo com toda a experiência, eles estão em menor número e acabam sendo quase todos massacrados. No meio do caos, Diglin ordena que Vesemir vá atrás de Tetra, enquanto ele segura a linha de frente. O Vesemir então toma uma poção e parte para cima da mulher. Enquanto isso, uma das crianças revela conhecer um caminho secreto para fugir, e Lady Zerberts não perde tempo, manda todos correrem o mais rápido possível. Lá dentro, Tetra e seus soldados capturam Heidrich e os outros bruxos. Liliana tenta intervir e conversar com Tetra, mas antes que algo se resolva, Vesemir surge do telhado. Só que antes de ele fazer qualquer coisa, Kitsu aparece do nada e o prende em mais uma de suas ilusões. Primeiro, Vesemir vê Liliana cercada por uma montanha de dinheiro, do jeito que ele sempre sonhou. Depois a cena muda e ele se vê com os outros bruxos relembrando o dia em que enganou um padre e dividiu a grana com um cozinheiro. Por fim, a ilusão leva Vesemir para o futuro, onde ele e Liliana estão casados e vivendo felizes. Mas antes que mais alguma ilusão pudesse bagunçar a sua cabeça, o Vesemir consegue se libertar, e sem perder tempo, ele elimina os soldados de Tetra. Ele então parte para enfrentá-la, e a batalha é frenética. Tetra dispara flechas sem parar, enquanto Vesemir tenta chegar perto o suficiente para acertá-la. Só que essa mina não facilita. Ela usa sua magia para abrir portais e fazer com que Vesemir erre os golpes repetidamente. Depois de analisar o padrão, Vesemir finalmente saca o truque e consegue matá-la. Sem perder o ritmo, ele corre até Kitsu e a apunhala com uma espada. Só que ao terminar, ele percebe que algo está muito errado. As pessoas que ele acabou de matar não eram Tetra e Kitsu, eram Heidrich e Liliana. Mais uma ilusão de Kitsu. Vesemir ainda está em choque, tentando entender o que acabou de acontecer, quando Tetra o ataca por trás. Quando do nada, Diglin aparece e arremessa um machado nela. Fim de jogo para essa mina. Após isso, Vesemir, ainda atordoado, pergunta sobre os outros. Diglin, com um olhar pesado, responde que todos morreram. Liliana, gravemente ferida, revela que pelo menos as crianças conseguiram escapar. Nos seus últimos momentos, Diglin pede a Vesemir que proteja as crianças, treine-as como bruxos e as torne homens melhores. Kitsu, mesmo viva, já não tem mais motivos para lutar, e sem mais o que fazer ali, Vesemir carrega Liliana para fora do castelo em chamas. Ele a leva até um lago congelado, aquele mesmo de que ela sempre falava quando eram crianças. Usando a sua magia, ele derrete o gelo e senta ao lado dela, os dois apenas observando a água refletir no céu. Liliana, emocionada, admira a beleza do lugar antes de dar o seu último suspiro. Depois disso, Vesemir encontra as crianças e lhe entrega os medalhões, dizendo que essa será a última vez que permitirá que hesitem. Ele pede para que tomem uma decisão. Um dos garotos, inseguro, comenta que as pessoas sempre irão odiá-los. Vesemir olha diretamente para ele e o chama pelo nome, Geralt. Então, com um tom firme, ele diz que sempre haverá outro monstro. E por hoje é isso, meu amigo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e aquele comentário para fortalecer o meu trabalho. Tamo junto, meu mano. Até a próxima. Falou!
Nesse mundo, as habilidades são capacidades especiais que trazem alegria e progresso para a humanidade. Elas foram concedidas pela lendária fruta ancestral lá nos tempos antigos. O propósito dos humanos desde então é usar essas habilidades para construir um futuro brilhante. Em uma parte desse universo, uma garota chamada Lena conversa com seu amigo Light. Curiosa, ela pergunta que tipo de habilidade ele gostaria de ter. O nosso prota responde que adoraria possuir a empunhadura dupla, pés velozes ou talvez a mira perfeita, algo útil para o combate. Ele confessa que sempre desejou ser um aventureiro e que hoje ele está super empolgado porque finalmente é o grande dia em que receberá a sua habilidade e dará início à sua jornada de verdade. E Lena, que conhece Light desde sempre, entende o quanto esse sonho é importante para ele. Quando Light pergunta o que ela deseja, Lena diz que adoraria uma habilidade que a permitisse trabalhar ao lado dele. Ai, que fofo. A ideia de serem aventureiros juntos anima os dois, mas Lena sabe que as habilidades só são reveladas após comer uma das frutas ancestrais. No local onde o processo acontece, Lena sente o nervosismo crescer, enquanto Light, sempre confiante, mantém um clima leve e acredita que ambos terão habilidades perfeitas para realizar os seus sonhos. Ao abrir a porta da estrutura, o Light não esconde a sua empolgação e já imagina que vai ser o maior aventureiro de todos os tempos ao lado de sua amiga. Algum tempo depois, no entanto, a realidade não foi bem assim. Light agora trabalha em uma fazenda colhendo as melhores bagas que alguém já viu. Adora pegar no bago, né? Desculpa. Apesar de ser habilidoso no que faz, ele não consegue esconder a sua frustração. Jogando o chapéu de palha no chão, ele percebe o quanto está longe de se tornar um aventureiro. Fala, meu mano, desculpa estar atrapalhando o seu vídeo. Eu só vim aqui encarecidamente te pedir o seu like e a sua inscrição, pra você me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Tamo junto, meu mano, e obrigado por tudo. Tudo começou há 3 meses atrás, quando ele comeu uma fruta da habilidade. Naquele dia, a Santa Irmã explicou que cada fruta é única e concede um poder especial. Ela também avisou que a escolha é definitiva, pois comer uma segunda fruta resultaria na morte certa. Mas apesar dos avisos, algumas pessoas insatisfeitas com as suas habilidades arriscaram comer uma segunda fruta e pagaram o preço com as suas vidas. Lena olha para Light e pergunta se ele sabia disso tudo. Ele confirma com a cabeça e explica: todo mundo quer ser um aventureiro, mas sem uma habilidade de combate não dá para começar nessa carreira. Hoje em dia, todos os aventureiros famosos têm poderes incríveis e tudo que Light quer é ser como eles. A Santa Irmã então encerra o assunto dizendo que basta aceitar a única fruta que você tem direito e tudo ficará bem. Em seguida, ela convoca a Lena para escolher a sua fruta. Nervosa, a Lena hesita, mas Light dá aquela força que ela precisava. Ele a encoraja de acreditar que pode conseguir um poder importante. Assim, Lena se aproxima das frutas, escolhe uma e dá uma mordida. No mesmo instante, algo impressionante acontece. O corpo dela começou a esquentar e uma luz azulada emanou de seu corpo. Espantada, a Santa Irmã anuncia que Lena recebeu a habilidade da Santa Espada e foi abençoada como uma das escolhidas. As pessoas ao redor ficam em alvoroço, enquanto os membros da instituição correm para espalhar a notícia das guildas. Um evento raro acaba de acontecer. A Lena, ainda surpresa, olha para o Light e dá aquele voto de confiança a ele. Animado pela conquista da amiga, o nosso prota se aproxima das frutas e escolhe uma. Quando dá a primeira mordida, uma reação semelhante à de Lena acontece, e ele sente que pode fazer história. Mas no final do dia, o Light percebe que a expressão da Santa Irmã não é de entusiasmo. Ela então explica sem rodeios que a habilidade dele é Mestre das Frutas, que permite a ele colher mais frutas do que o normal e reduzir o tempo de cultivo. E apesar de ser uma habilidade interessante, a irmã admite que ela não é exatamente ideal para combates. Desolado, o nosso prota cai de joelhos no chão e pergunta se não pode tentar outra vez, mas a Santa Irmã lembra que o risco é mortal de comer uma segunda fruta. Sem esperança, ele vê o seu sonho de aventureiro escapando por entre os seus dedos, e tentando animá-lo, Lena sugere que eles façam um grande pomar juntos, mas a Santa Irmã rapidamente a repreende. Afinal, a habilidade dela só aparece uma vez a cada década, e Lena deve cumprir o seu papel, se mudando para a cidade sagrada para se tornar uma aventureira pelo bem da nação. E enquanto é levada para o destino que a aguarda, Lena promete a Light que vai esperar por ele. Porém, 3 meses depois, o cenário é bem diferente. Light agora é um fazendeiro e usa suas habilidades para colher frutas e vender na cidade. Ele até consegue uma colheita acima da média, mas isso está longe de ser o que realmente ele queria. E enquanto ele reflete após vender mais uma remessa de frutas, Light percebe que a sua habilidade seria bem mais lucrativa se funcionasse com outros tipos de planta, mas como ela só serve para frutas, ele mal consegue dinheiro suficiente para seguir em frente. Ao avistar um cartaz na parede, o nosso prota descobre que Lena foi promovida a aventureira Rank S em tempo recorde. Enquanto
Enquanto isso, ele ouve a conversa de duas crianças. Um garotinho diz para a amiga que quer ser aventureiro quando crescer, e a menina responde que quer ser forte como Lena. Essas palavras fazem o nosso prota refletir o quanto ele está cada vez mais distante de sua amiga. Mesmo com uma habilidade nada voltada para o combate, ele nunca desistiu. Nas horas vagas, ele treina com uma espada para se motivar. Light fez até uma promessa: se conseguisse cortar um tronco de uma árvore ao meio, esse seria o sinal de que ele poderia ser um aventureiro. Porém, ao tentar, mal consegue terminar o golpe e acaba caindo de costas para o chão. Nesse momento, ele imagina que Lena já deve ter até esquecido seu nome. Logo, uma garota que vive com Light aparece trazendo água para ele. E por motivos que Light não gosta de falar muito, o chefe da aldeia designou essa garota para morar com ele. E desde então, os dois dividem as tarefas de casa e do trabalho. Ela avisa que o jantar está pronto, e quando eles voltam para casa, eles aproveitam uma refeição juntos. Durante o jantar, a garota pergunta como foi a colheita do dia, e o Light explica que foi boa, especialmente porque tem focado em frutas de habilidade para juntar dinheiro e comprar uma espada decente. Ele aproveita para mostrar algumas dessas frutas e ressalta: essas aqui não podem ser comidas de jeito nenhum. Porém, o que o nosso prota não esperava era ouvir que essa garota tinha picado alguma dessas frutas e colocado no ensopado que eles comeram. No mesmo instante, ele salta da cadeira, lembrando do aviso da Santa Irmã: comer uma segunda fruta é fatal. De repente, o seu corpo começa a esquentar e uma aura dourada surge ao seu redor. E com a certeza de que tá morrendo, o nosso prota cai de costas no chão. A garota corre para socorrê-lo, mas Light só consegue pedir desculpas por não ter explicado sobre essas frutas antes. Porém, ao contrário da morte que ele imaginava, ele percebe que está completamente bem. Quando se levanta, ele descobre que acabou de receber a habilidade de Deus da Espada, que aumenta drasticamente o poder de quem empunha uma lâmina e ainda concede resistência mágica. Enquanto isso, a garota também começa a sentir o seu corpo aquecer, e uma aura azulada surge ao seu redor. No processo, ela ativa um monóculo mágico que revela a habilidade de Light, Mestre das Frutas, que aparentemente anula o veneno de qualquer fruta. Além disso, ela confirma que a habilidade de Light agora é realmente especial, e decidido a testar tudo isso, o Light corre até a árvore que tentou cortar antes, e com um golpe certeiro, ele finalmente corta o tronco ao meio. A sensação é surreal. Ele acredita ser a única pessoa no mundo com duas habilidades. No dia seguinte, a garota está diante de algo completamente novo, uma pizza, e embora nunca tenha visto algo assim antes, ela tem certeza de que será uma delícia. Mais tarde, Light chama ela para continuar o caminho, e eles chegam a um lugar gigantesco cheio de vida. A garota percebe que Light está visivelmente animado, e ele admite que sempre sonhou em estar ali. Nas paredes havia vários anúncios de recompensas por monstros procurados, e Light explica que dá para comprar muita comida gostosa com o dinheiro dessas missões. Apesar disso, Light sabe que não tá ali apenas pelo dinheiro. Ele precisa descobrir se a habilidade que ele ganhou realmente vai ajudá-lo a se tornar um aventureiro, pois esse é o único jeito de reencontrar Lena. Determinado, ele pede para a garota esperar enquanto ele vai até a recepção pegar uma missão. E enquanto espera, ela observa a guilda cheia de aventureiros fortes, cada um com habilidades únicas. Mesmo assim, lembra que só Light possui duas habilidades, e com a sua avaliação mágica, ela tenta ser útil ao seu amigo, analisando os aventureiros ao redor e recolhendo informações importantes. No entanto, um homem acompanhado por seu grupo acaba esbarrando em Light e começa a provocá-lo. Reconhecendo como o cara das frutas do mercado, o homem começa a debochar dele, dizendo que Light, com a sua habilidade de mestre das frutas, não deveria nem estar ali. A garota tenta se aproximar, porém o nosso prota apenas a manda ir embora, o que enfurece ainda mais o homem. Sem aceitar ser ignorado, ele ataca o Light com a sua espada, mas para surpresa de todos, o nosso prota bloqueia o golpe com facilidade, e percebendo que ele é mais forte do que parece, os parceiros do homem o convencem a recuar e deixar o Light em paz. Após o incidente, Light mostra para sua amiga que conseguiu uma missão, e os dois partem sem perder tempo. No destino, eles encontram um slime que devem eliminar. A garota avisa que esse slime tem uma defesa mais alta do que os normais, porém o Light não hesita e corta o monstro no meio com um golpe certeiro. Eles pegam as partes do slime para vender, mas um grito repentino chama sua atenção. Era Jenny e seu grupo, desesperados diante de um ogro gigantesco. Os três não tinham a menor chance contra o monstro e já imaginavam como seria dentro do estômago dele. De longe, o nosso prota pergunta se eles estão bem, porém a Jenny vê nele uma chance de se livrar do problema e atrai o ogro para a direção do Light e da garota. Sem ter outra saída, o Light enfrenta o ogro enquanto a garota grita para ele tomar cuidado, lembrando que a sua habilidade de Deus da Espada não aumenta a defesa física. Um golpe direto poderia ser fatal. Mesmo assim, Light não recua e garante que será o maior aventureiro de
todos os tempos. E usando a técnica retaliação do demônio, ele corta o ogro ao meio com um único golpe, encerrando a luta de forma impressionante. De longe, a Jenny e o seu grupo ficam boquiabertos, perguntando quem é esse mano. O nosso prota apresenta o chifre do ogro como prova de sua vitória. Até os parceiros de Jenny confirmam a história, admitindo que Light salvou suas vidas. E nisso a recepcionista, sem saber como lidar com a situação, pede um tempo para processar tudo. Nesse meio tempo, um grupo entra na guilda e atrai todos os olhares. Jenny explica que eles são os Sagrados, uma equipe Rank S cuja principal estrela é Lena. Light corre para falar com ela, mas surpreendentemente Lena afirma que ele está confundindo-a com outra pessoa. E enquanto isso, a Santa Irmã observa o espelho do altar e tem uma visão perturbadora do futuro. Segundo a sua revelação, acaba de surgir uma ameaça capaz de abalar o mundo. Nesse mundo, os poderes do Lorde Demônio Adormecido criaram calabouços por todos os cantos. Thunder Peak é uma equipe de Rank A que transmite suas aventuras em calabouços ao vivo para o mundo inteiro. O time conta com um cavaleiro, um guerreiro, uma bruxa, uma sacerdotisa e um mago. Juntos, eles combinam suas habilidades únicas para derrotar monstros poderosos com facilidade. Eles são absurdamente populares porque têm vários membros bem fortes e com uma sinergia que dá inveja em qualquer outro grupo por aí. Mas nem tudo são flores fora dessas dungeons. Yuki, um mago de suporte Rank B, chega para o grupo e avisa que vai pedir as contas. O líder da equipe, Simon, pergunta por que disso, meu mano? E o Yuki manda a real sobre a desigualdade dos pagamentos. Cadê meu dinheiro? Lança o Pix. Nisso o pessoal diz que ele tá reclamando de boca cheia, porque o salário é mais que justo porque ele faz. Afinal, segundo eles, Yuki nem entra na porradaria franca e só fica lá atrás torrando itens e percaminhos. Yuki perde a paciência e dá um sermão, perguntando se eles não reconhecem o valor do trabalho dele, já que ele tá sempre dando suporte pra todo mundo. Nisso os caras dão risada da cara dele, chamam o maluco de inútil e diz que ele devia era agradecer por deixarem um fracassado Rank B como ele no time. Eles ainda soltam que vão se virar numa boa sem a ajuda dele, e isso foi a gota da água. O nosso prota termina sua bebida, olha nos olhos desses safados e diz que tá fora da equipe pra sempre, e não adianta mandar mensagem no zap depois, eles que se fodam. E pra fechar com chave de ouro, ele manda os caras enfiarem o título de Rank A onde não bate sol. No dia seguinte, o Yuki vai até a guilda de aventureiros para se registrar como desempregado. Depois de preencher os formulários e entregar para a recepcionista, do nada uma ruiva aparece e pula nele com um abraço apertado, o chamando de mestre. Nisso ele reconhece a mina como a Marina, uma maga de espada que ele havia ajudado antes dela passar no teste de aventureira. Marina agradece pela ajuda no passado e ele pergunta como estão as coisas. Ela diz que tá tudo indo bem e que quando descobriu que ele tá disponível no mercado, ela ficou animadíssima. Nisso, a mina toda empolgada convida o Yuki para se juntar no grupo dela. Nisso, ele aceita conhecer os outros membros da equipe, que por coincidência também eram alunos dele. Entre a equipe estavam a elfa arqueira Silk e a sacerdotisa Rain, que ficaram felizes ao saber que Yuki está interessado em entrar ao clube delas, mas perguntam se ele tá tranquilo em se juntar com um grupo de Rank D, que só tá começando na carreira. Nisso, o nosso prota diz que tá suave, porque essa vida frenética de grupo de rank alto já não é mais pra ele. O cara tá cansado, só quer mamão e mel daqui em diante. Então ele explica que para missões e dungeons difíceis, ele sempre gastava uma grana em itens e consumíveis, e no final ele quase nem lucrava. Já com missões de rank D, ele vai conseguir economizar uma boa grana. Com isso, o Yuki entra oficialmente no grupo delas, e descobre que as meninas estavam planejando completar uma missão de mineração de minério mágico naquele dia. Nisso eles partem para um calabouço, e o Yuki começa a sentir aquela nostalgia ao lembrar de como a sua jornada começou. Ele comenta que esse minério mágico que elas estão procurando pode ser encontrado facilmente no 6º andar da dungeon, mas as garotas admitem que têm medo de enfrentar o chefe do 5º andar, então elas preferem evitar. Então o Yuki sugere procurar o minério no 4º andar primeiro, e eles entram na dungeon. Marina trouxe um cajado do avô dela para procurar armadilhas, mas o negócio tá atrapalhando o ritmo. O Yuki então resolve assumir a liderança e mostra uma lanterna mágica que detecta armadilhas de nível baixo com facilidade. Graças a isso, eles exploram o calabouço bem mais rápido. Nisso, o nosso prota começa a lembrar que essa foi a primeira dungeon que ele visitou com seu antigo grupo Thunder Peak. Já fazem 5 anos e nessa época o guerreiro deles quase morreu por causa de uma armadilha. De repente, o Yuki sente a presença de monstros e avisa as garotas para se prepararem. Ele chega a uma sala onde macacos lobos estão esperando. A Silk não perde tempo e abate um com uma flecha certeira, enquanto Marina avança para enfrentar os outros dois. O Yuki lança sua magia de encantamento físico nela para turbinar as suas habilidades e prende os monstros no lugar. A Marina corta 2 com facilidade e fica chocada o quão simples foi com a ajuda da magia de Yuki. Ele explica que
lançou 3 feitiços de encantamento ao mesmo tempo nela, e todo mundo fica impressionado porque fazer isso exige muita habilidade. Logo, eles chegam à entrada do segundo andar e param para checar o equipamento e descansar um pouco. Eles descem as escadas quando do nada um grupo de zumbis mineradores aparecem para atacar, e agora é a vez da Rey fazer uma para Deus lembrar. Silk e Marina seguram a barra enfrentando os zumbis para dar tempo de Rain terminar a sua invocação, enquanto Yuki lança um feitiço de proteção em todos, impedindo que os zumbis cheguem perto. Com isso, a Rain consegue finalizar o seu feitiço e acaba com todos os zumbis usando a sua magia sagrada. O grupo começa a elogiar ela e Yuki comenta que usar magia sagrada nesse nível gasta um caminhão de mana. Ele então usa sua habilidade chamada Refresh de Mana para recarregar a mana de Rain, que fica chocada ao saber que ele consegue fazer até isso. Você não sabe o que ele faz na cama, quer dizer, ela conta pro grupo que esse tipo de feitiço é super raro e só magos vermelhos como Yuki conseguem usá-lo. Com uma magia dessas, qualquer um seria aceito no grupo ranquear sem pensar 2 vezes. Todo mundo fica impressionado com isso, mas o nosso prota, que é um cara modesto e humilde, fica dizendo que isso não é lá grande coisa. Eles continuam andando e o Yuki sai despejando água sagrada pelo caminho para evitar que os zumbis ressuscitem e voltem a atacá-los. A Silk, preocupada com o orçamento, comenta que isso deve ser caro pra caralho. Desculpa, pra caramba. Mas o nosso prota tranquiliza, dizendo que ele mesmo fabricou essa água. E o Yuki explica que pode usar as cinzas purificadas dos zumbis para fazer água sagrada com alquimia. Logo eles chegam no 4º andar e o nosso prota avisa que dali em diante eles podem encontrar o minério mágico. Porém, antes de eles irem mais fundo, ele sugere que todo mundo recupere as energias comendo alguma coisa. Nisso, ele simplesmente tira uma fogueira portátil da sua bolsa mágica, deixando todas as garotas novamente impressionadas. Esse cara é uma máquina de deixar todo mundo impressionado. Então o nosso prota aproveita para dar aquela moral nelas, dizendo que se elas se esforçarem, um dia poderão comprar as suas próprias bolsas mágicas. Ele então começa a preparar ovos com bacon e para completar tira uma panela mágica que simplesmente faz sopa de frutos de mar sozinha. Nisso a Rain fica tão emocionada com essa panela que os instintos de dona de casa dela começam a aflorar. O Yuki então explica que encontrou essa panela numa dungeon de alto nível, mas que foi um pesadelo para consertá-la depois. Enquanto eles comem, a Silk percebe que a comida parece estar cheia de mana extra. O Yuki dá uma risada e explica que cozinhar é basicamente alquimia, e que ele caprichou no tempero para dar aquele boost de energia para minerar. Ele colocou foi cocaína. Depois de um tempo, eles encontram um lagarto gigante de pedra com minérios grudados nas costas. O Yuki usa sua magia para desacelerar a criatura, e a Marina simplesmente manda o ataque supremo dela para finalizar o bicho. Só que depois de usar essa habilidade, a Marina tá exausta. O Yuki recarrega a mana dela e ainda dá aquele conselho de professor: porra, treina mais caralho, pra não ficar desgastado assim. Nisso, eles começam a tirar o minério das costas do monstro derrotado, mas logo percebem que isso não é o suficiente. O Yuki então sugere para eles descerem pro 5º andar e encarar o chefe para pegar o que precisam. Nisso, as garotas ficam meio assustadas, já que o chefe é uma criatura bem casca grossa, mas o nosso prota garante que vai usar tudo que tem para ajudar. Quando eles chegam à sala do chefe no 5º andar, o Yuki diz que vai enfrentar a criatura sozinho para mostrar as suas habilidades. Ele tira um artefato em forma de câmera flutuante para gravar a luta, e Marina sugere ele fazer uma live porque seria divertido. O nosso prota resolve arriscar e aceita, mas percebe que precisa de um nome pro grupo na transmissão. As garotas nervosas admitem que ainda não pensaram nisso. Então a Marina no improviso sugere o nome Clover, e ela explica que as 3 são como folhas normais de um trevo, e o Yuki é uma folha da sorte. Todo mundo curtiu o nome, menos eu. O Yuki pergunta se elas querem aparecer na live, mas as garotas preferem só assistir. Então ele ativa o modo live na câmera e entra na sala do chefe. Lá ele encontra um caranguejo de aço gigante e bem feio. O bicho ataca na hora, mas o Yuki desvia com facilidade. Lança 5 feitiços para cegá-lo, envenená-lo e paralisá-lo, e ainda usa uma magia gravitacional para esmagar o caranguejo em segundos. Nisso ele encerra a live nesse momento, e Marina, empolgada, corre para abraçá-lo, quase quebrando os ossos dele. Depois disso, o Yuki coloca o caranguejo na bolsa mágica e abre o baú que apareceu ao derrotar o chefe. Lá dentro, eles encontram uma montanha de tesouros e mais minério mágico, e com um loot garantido pro resto da semana, o grupo volta para a cidade de carruagem. Durante a viagem, o Yuki, sempre educado, pergunta como elas avaliam o novo membro do time de uma escala de 1 a 10. As garotas estão super impressionadas com as habilidades dele, mas Yuki acha que elas poderiam ficar desconfortáveis por ter alguém mais velho como colega de grupo. As meninas logo quebram esse clima e dizem que não tem nada disso. De repente, a Silk tem uma ideia genial. Ela sugere que Yuki vire o líder do grupo, já que ele é o mais experiente e forte entre elas. O Yuki fica sem jeito, dizendo que não acha certo um novato
assumir a liderança, mas as outras garotas concordam, afirmando que o grupo só foi oficialmente formado agora mesmo, quando decidiram chamar o grupo de Clover. Isso automaticamente fez o Yuki um membro fundador. As meninas insistem tanto que ele acaba cedendo e aceita ser o líder do grupo, com a justificativa de que assim pode manter todo mundo em segurança. Enquanto isso, os antigos bostinhas miseráveis vagabundos do grupo do Yuki, a Thunderpeak, tá passando por um perrengue no calabouço. Eles colocaram um arqueiro para ocupar o lugar do Yuki, mas o coitado não consegue dar o suporte que o nosso prota dava. A equipe tá lutando contra uma matilha de lobos monstruosos, e no meio da confusão, o arqueiro novo ainda joga na cara deles. Por que diabos vocês vieram para um calabouço tão difícil se são tão fracos? A coisa piora quando a feiticeira do grupo é mordida por um lobo. O líder consegue salvá-la, mas a sacerdotisa tá sem mana para curar a magia. Sem poções de cura humana, algo que sempre foi de responsabilidade de Yuki, eles decidem bater em retirada. O novo arqueiro até tem uma poção, mas não entrega de graça e ainda solta. Achei que as equipes de rank A fossem mais organizadas. Enquanto isso, o Yuki e o Clover estão comemorando a primeira missão bem sucedida. Entre brindes e risadas, o Yuki comenta que o pagamento da missão nem foi lá essas coisas, mas que ele conseguiu uma boa grana vendendo o corpo do caranguejo de aço. Ele pergunta às meninas como dividem o dinheiro, e Silk explica que eles colocam tudo no fundo do grupo e usam um sistema de mesada para comprar o necessário. Elas ainda contam que estão economizando para comprar uma casa um dia e Yuki curte a ideia. Nessa mesma taverna, o antigo grupo do Yuki tá reclamando do fracasso do dia. Eles jogam toda a culpa no novo arqueiro, dizendo que ele deveria ter se preparado melhor. O arqueiro perde a paciência e manda na lata: achei que a famosa equipe de vocês fosse mais profissional, mas a verdade é vocês são uns merdas, não conseguem nem limpar a própria bagunça. Ele se levanta, declara que tá fora do grupo e ainda sai batendo o pé, bem na hora que o Yuki dá uma olhada nessa cena. Ele decide ignorar e diz para as meninas que depois de cada missão, elas vão tirar 2 dias de descanso para recarregar as energias. Ele promete aproveitar o tempo para estocar itens úteis e já planeja a próxima missão pro 3º dia. De repente, a taverna começa a exibir a gravação da luta do Yuki contra o caranguejo de aço, que viralizou em poucas horas. Nisso, todo mundo na taverna tá vidrado no vídeo, impressionados com o fato de que ele conseguiu derrotar o chefe apenas com feitiços de debuff, e assim o Yuki e o Clover começam a chamar a atenção da galera. E isso deixa os antigos companheiros do Yuki bem bolados, achando que ele estava jogando na liga dos perdedores só para conseguir um KDzinho a mais. E não é só eles que estão com inveja, porque o nobre gordo e feioso também tá praguejando contra eles de longe. 3 dias depois, o Yuki chega na guilda para escolher uma missão que seja tranquila para as meninas, mas que ainda dê uma boa recompensa para elas. A recepcionista sugere uma missão de rank C, coletar pedras mágicas numa cachoeira. Ela comenta que a tarefa devia ser de rank D, mas tem uns monstros esquisitos rondando a área, então essa missão ficou mais complicada. E enquanto o Yuki tá pensando se aceita ou não, as meninas aparecem correndo e já topam a missão na hora, sem nem perguntar os detalhes. Quando a recepcionista sai para registrar a missão, o Yuki aproveita para explicar que talvez eles tenham que enfrentar monstros no caminho. Mesmo assim, as meninas não recuam. Dinheiro a mais? Ha! Pelo amor de Deus, né? É óbvio que nós vai. Nisso, o nosso prota diz para elas se prepararem e voltarem em 30 minutos. Enquanto isso, a recepcionista entrega um recibo e sugere que o Yuki faça uma live da missão, porque ele virou uma mini celebridade depois da última. O Yuki sai da guilda e logo sente que tem alguém seguindo ele. Ele atrai o perseguidor para um beco escuro e descobre que é o tal nobre feioso e invejoso. O Yuki pergunta o que esse maluco quer, e o nobre saca a espada, mandando o Yuki largar a Clover. O Yuki, já preparado para esse merda, lança um feitiço de armadilha sem ninguém notar e encara o cara, perguntando se ele tá louco de pedir pro líder do grupo se mandar. O nobre responde que encontrou as meninas primeiro e que quer entrar no grupo para ser o sugar daddy delas. Que isso, meu mano? O Yuki só consegue pensar que esse cara deve estar muito chapado de cogumelo mágico. Ele recusa na hora e começa a sair, mas o nobre tenta atacá-lo. Porém, é claro, ele tropeça na armadilha e apaga no chão. Quando o Yuki encontra as meninas, elas contam que o gorducho já tinha aparecido alguns dias antes, tentando se juntar ao grupo delas como se estivesse fazendo algum favor. Mas como ele era todo mediano nas habilidades, elas ignoraram o cara, que ficou enchendo o saco mesmo depois de levar o não. O Yuki conclui que esse cara é um tapado por sacar uma espada no meio da rua e decide denunciá-lo para a guilda quando voltarem. Depois disso, ele explica a missão para as meninas: coletar pedras mágicas. Parece fácil, mas eles podem cruzar com alguma fera selvagem. As meninas comentam que já estiveram na área há uns 2 meses e não viram nenhum tipo de monstro e nem animais por lá. E essa última parte preocupa o nosso prota. Ele explica que quando todos os animais somem de uma floresta, geralmente é porque um monstro poderoso tá na área. O Yuki diz então que na época esse monstro já devia estar por lá, mas elas deram sorte de não tê-lo encontrado. Ele
ele avisa que vai gravar tudo quando chegarem na floresta, e se cruzarem com esse monstro, eles vão fazer uma live. Se eles vencerem vai ser épico, mas se eles perderem, eles precisam correr. Nisso ele diz que quer que o vídeo seja ao vivo, assim a guilda pode acompanhar e mandar ajuda se necessário. Nisso eles vão pra floresta e o Yuki começa a gravar assim que eles entram. Ele vai no final do grupo, já que animais selvagens normalmente atacam por trás, e tranquiliza as meninas dizendo que tá usando uma armadura especial de bruxo que dá a ele uma defesa altíssima. Eles chegam à cachoeira rapidinho, mas o Yuki sente algo estranho e ativa a live na hora. Um segundo depois, o monstro que estava causando caos na floresta aparece, e para o desespero do Yuki é um Zarag, um monstro de alto nível que só aparece nas camadas mais profundas das masmorras super perigosas. Todo mundo entra em pânico quando o Yuki explica o que é, então ele toma a frente dizendo que precisam fugir imediatamente, porque lutar contra um Zarag é suicídio. Então o nosso prota decide ficar para trás e atrasar o monstro até que as meninas consigam escapar e a guilda mandar reforços. Porém a Marina saca sua espada e declara que não vai abandonar o nosso prota. Silk e Rain concordam com ela, e as três começam a usar as suas habilidades para tentar desacelerar o monstro e enfrentá-lo. Sem escolha, o Yuki decide deixar elas participarem da luta. Primeiro, ele encanta as habilidades físicas das três. Marina avança para segurar o monstro enquanto Rain começa a entoar um feitiço, mas acaba sendo arremessada pelo Zarag. O Yuki tenta paralisar o monstro com magia de trovão e joga vários debuffs nele, mas o bicho parece imune a tudo. Percebendo que é um monstro especial, o Yuki pede para que Marina ganhe um pouco de tempo enquanto ele prepara um feitiço poderoso. Marina segura o Zarag como pode, e Silk invoca as Dríades da floresta que amarram o monstro em vinhas mágicas. As duas estão dando tudo de si para atrasá-lo, enquanto Yuki finaliza a invocação do feitiço de nível 5, a flecha prismática. Ele avisa a Marina para recuar antes de lançar o feitiço devastador no monstro. O anime começa nos levando até a capital desse mundo, a famosa cidade Labirinto, e esse nome não é à toa, já que esse lugar parece mesmo um grande, adivinha, labirinto. E apesar da fama da terra de oportunidades, é também um lugar cheio de perigos, onde qualquer esquina pode esconder uma surpresa, e obviamente nem sempre ela é boa. Logo de cara conhecemos Nick, um espadachim de guerra casca-grossa e membro de um grupo renomado de aventureiros chamados Mestres de Guerra, um clã bem respeitado na cidade Labirinto. A vida de Nick parece estar no seu auge, ele tem uma namorada incrível e acredita que seu grupo está prestes a alcançar o ranking mais alto, um sonho de longa data. Mas do nada, o líder do grupo Argas decide chutá-lo do clã sem qualquer explicação decente. O nosso prota, claro, fica em choque sem entender porra nenhuma e tenta questionar o motivo, mas a resposta de Argas não poderia ser mais absurda. Ele diz que Nick luta como um cachorro e não contribui o suficiente para o grupo. Sem chão, o nosso prota mal consegue processar tudo, ainda mais porque sempre enxergou Argas como uma figura paterna, algo que nunca teve na sua infância. Na tentativa de encontrar algum conforto, ele vai até a sua namorada, e adivinha, ela também dá um pé na bunda dele. Ela aproveita a situação para terminar com ele, dizendo que não quer se envolver com Zé Ninguém. Sem reação, o nosso prota fica ali, parado no café, e é aí que ele percebe, ela só estava com ele por causa da moto dele, e do status de Mestres da Guerra. Com a vida desmoronando, o Nick faz o que muita gente faria, ele se tranca no quarto e mergulha no seu mundo virtual, tornando-se um fã obcecado de sua ídola da internet, a Gate. Fala meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou meu mano, vem comigo. Para entender essa fixação, voltamos um pouco no tempo, logo após o término. O Nick ainda tenta entender por que todos ao seu redor o traíram, principalmente Argas. Mais tarde, em uma nova discussão entre os dois, Arga finalmente revela a verdade. Ele expulsou Nick porque achou que ele estava tentando tomar o seu lugar como líder do grupo, o que o deixou furioso e com inveja. E enquanto ele revive essas lembranças dolorosas, uma bela garota de cabelos azuis surge sob a chuva e tenta animá-lo. Com um sorriso gentil, ela ainda diz que a vida tem muito a oferecer. Nick desabafa, dizendo que a única felicidade vinha do seu antigo grupo, mas a garota responde entregando o ingresso para o seu primeiro show. Ela está se tornando
tornando uma idol. De início, o nosso prota recusa o convite, mas antes de ir embora, ela garante que o show fará ele se sentir melhor. E no evento, vemos o Nick batendo palmas animado, descobrindo em Agate um novo sentido para sua vida. Ele se torna o seu maior fã, e pouco tempo depois, o seu quarto já está abarrotado de pôsteres, figures e todo tipo de item da idol. Só que logo vem o choque de realidade. O Nick percebe que gastou todo o seu dinheiro comprando produtos de fã e agora não tem dinheiro nem para comida ou para roupas. Sem saída, ele decide voltar ao ponto de encontro dos aventureiros iniciantes para formar um novo grupo. Só que dessa vez a sua motivação não é salvar o mundo ou se tornar um grande herói, mas sim ganhar dinheiro suficiente para sustentar a sua obsessão por Agate, algo que ele obviamente não conta pra ninguém. Durante a busca por novos membros, o Nick tenta conversar com o novato, mas de repente a voz de Argas ecoa em sua mente, trazendo de volta alguns traumas que ele ainda não superou. Como se não bastasse, outro aventureiro aparece do nada e convence o novato a entrar em outro grupo. No fim das contas, mesmo sem estar presente, Argas ainda consegue fazer o Nick parecer um idiota. Nick passa o dia inteiro no ponto de encontro, mas não consegue formar um grupo sequer. Ele termina o dia se sentindo um completo fracasso, com a autoconfiança e a autoestima destruídas pelas palavras de Argas. Agora seu único desejo é se vingar, mas isso parece impossível. Ele perdeu tudo, inclusive a esperança de fazer novos amigos. Sem rumo, o Nick acaba indo parar em um bar, onde se senta sozinho bebendo em silêncio e observando os outros aventureiros comemorando a formação de seus grupos. O clima ao redor é de pura animação, menos para ele. Pouco tempo depois, 3 pessoas entram no bar e sem opção se sentam na mesma mesa que o Nick, afinal era a única vaga disponível. O clima é estranho, ninguém troca uma palavra e Nick logo percebe que eles também não fazem parte do mesmo grupo. Nick observa os novos companheiros de mesa, uma garota misteriosa segurando um cajado mágico com uma pedra preciosa que chama a atenção de todos ao redor, um clérigo já bêbado que exala um cheiro forte de perfume feminino, provavelmente vindo de algum clube nada santo, só das do job, e uma garota meio humana, meio dragão, daquelas que você não vê todo dia. Rapidamente o Nick deduz que a garota com o cajado deve ser uma maga. O clérigo parece estar afogando as mágoas e a meio dragão se mantém quieta, sem demonstrar muito interesse na conversa. Enquanto isso, a garçonete chega trazendo mais bebidas, e Nick, meio no embalo do momento, levanta o copo para um brinde. Com um tom sarcástico, ele diz que não dá mais a mínima para Argas, sua ex-namorada ou seus tempos de glória como aventureiro. No final, ele bate o copo na mesa e solta: "Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Maldito homem que confia em outro homem." O que ele não esperava é que ao mesmo tempo os outros 3 fizessem exatamente a mesma declaração. Então, o anime nos apresenta ao passado de cada um deles, começando pela maga chamada Tana. Ela é uma garota dedicada, talentosa e humilde, que vem se esforçando para dominar a magia. Um dia, após mais um treinamento, o diretor da escola parabeniza, dizendo que ela se tornou a maga mais poderosa da instituição. Orgulhosa de si mesmo, Tana sai de lá radiante e decidida a comemorar. Chegando a um restaurante, ela pergunta à recepcionista se seu noivo Alex já está lá. A funcionária confirma, mas hesita, tentando alertá-la sobre algo. "Tem caroço nesse angu, minha filha, cuidado." Mas sem dar muita atenção, a Tana entra no local e encontra o Alex sentado com outra garota, chamada Lin. Mesmo assim, ela se junta a eles animada, contando sobre o seu grande reconhecimento como a melhor maga da escola e como dominou o feitiço de raio ainda jovem. Só que do nada, o Alex a interrompe e solta a bomba. Acusa a Tana de intimidar a Lin por ela ser uma plebeia e insinua que ela seduziu os professores para conseguir boas notas. A Tana fica completamente chocada, sem entender de onde ele tirou tudo isso, mas Alex continua desprezando as suas conquistas e dizendo que não pode ficar com alguém tão problemática. Tana tenta argumentar, mas ele segue despejando as suas frustrações, admitindo que se sente inferior por ela ser melhor do que ele em magia, e que para ele isso é inaceitável vindo de uma mulher. No fundo, fica claro que ele simplesmente não aguenta ficar ao lado de alguém mais talentoso que ele, e isso o destrói por dentro. No final, Alex termina o relacionamento e afirma que ficará melhor com Lin, e a história toma um rumo ainda pior, quando descobrimos que o noivado entre Tana e Alex foi arranjado por suas famílias. Quando seus pais ficam sabendo do rompimento, em vez de apoiá-la, eles jogam toda a culpa nela e a expulsam de casa. Sem apoio, traída por todos que amava, Tana se vê sozinha no mundo. Desolada, Tana vai até a casa onde deveria morar com Alex. Agora vazia, ela encara a dura realidade. Ela está completamente sozinha. Sem dinheiro e sem suporte de sua família nobre, a Tana sai em busca de trabalho, mas é rejeitada em todas as suas tentativas. Vagando sem rumo, ela acaba encontrando um anúncio promissor, um método rápido de enriquecer apostando em corridas. No início, a sorte até sorri para ela, e a primeira aposta é um sucesso, mas não demora muito para ela se viciar no jogo e perder tudo. E sem esperanças e cheia de arrependimentos, Tana vê outro anúncio. Dessa vez é sobre um clube de aventureiros
aventureiros iniciantes. Sem nada a perder, ela decide tentar a sorte, e assim Tana acaba indo parar no bar onde encontra Nick. Depois de ouvir a sua história, o Nick se vira para o clérigo e pergunta como ele foi parar ali. O homem se apresenta como Zen e começa a contar a sua trajetória. Ele veio de uma cidade famosa por abrigar o templo do deus Medler, onde trabalhava como sacerdote. Graças à sua bondade e dedicação, ele era querido por todos os moradores, e entre essas pessoas havia uma jovem chamada Mer. Ela sempre levava ervas para ajudá-la em seu trabalho, até que numa noite Mer aparece no templo trazendo mais ervas, segura a mão do clérigo e solta um tipo: "Você gosta de mim, seu safado?". Pegando Zen de surpresa, ele tenta manter a calma e responde que ela é muito jovem para ele, sugerindo que procure alguém da sua idade. Como sacerdote, ele também reforça que fez um voto, então seria melhor ela ir para casa. Mer, magoada com a rejeição, solta algumas palavras duras antes de sair correndo, gritando que o odeia. O problema é que em vez de seguir em frente, a merdinha decide se vingar. E num dia que parecia tudo normal, Zen estava conversando com um dos moradores sobre a sua tão esperada promoção ao título de Alto Clérigo, um dos maiores reconhecimentos para alguém de sua posição. Mas antes que pudesse comemorar, as autoridades apareceram do nada e o prenderam. O plano da merdinha havia funcionado. Ela espalhou rumores que o Zen tentou se aproximar dela de forma imprópria, e de uma hora para outra a sua reputação foi completamente destruída. Mesmo sendo inocente, o Zen passou 3 meses na prisão. Quando finalmente foi libertado, ele recebeu a notícia mais devastadora de todas. Ele estava banido da cidade para sempre, sem nenhuma chance de voltar. Sem ter para onde ir, o Zen decidiu pedir ajuda a uma antiga amiga, que topou hospedá-lo por uma noite. Durante essa pequena estadia, eles acabaram tendo um momento íntimo, e no dia seguinte ela deu um toque para ele: "Que tal você parar de ser trouxa e começar a sua vida em outro lugar?". A sugestão foi ir para a cidade Labirinto e tentar a sorte como aventureiro. Segundo ela, era o jeito perfeito de se reinventar. Considerando o potencial e a juventude que Zen ainda tinha, ela ainda deu uma força extra, alguns itens valiosos que outro inquilino tinha deixado para trás. Essas coisas, ela disse, poderiam ajudá-lo a desenvolver habilidades novas, já que ele não seria mais só um clérigo. Zen aceitou os presentes e partiu, decidida a começar do zero e deixar para trás a vida de sacerdote. Mas é claro, o passado ainda dava as caras nas suas escolhas, e ele acabou caindo em novos vícios, como bebidas e mulheres. E enquanto contava sua história no bar, o Nick o via com uma certa desconfiança, achando que talvez fosse tudo invenção da bebida. Para provar que estava falando sério, o Zen soltou que assim que saísse dali, ele iria enfrentar o rei demônio da cidade Labirinto para ficar rico. Nick, claro, não levou isso muito a sério. Depois, ele se virou para Karen, a garota dragão. Ele pediu para que ela contasse a sua história, e visivelmente embriagada, essa mina começou a falar de algo super valioso que tinha sido roubado por alguém que ela confiava muito. Mas conforme a história ia andando, as palavras dela ficaram cada vez mais confusas, misturando informações aleatórias e divagações sobre a vida. Enquanto ela continuava bebendo, ficava ainda mais difícil de entender o que ela estava tentando dizer. E no meio disso tudo, o nosso prota acabou pegando no sono ali mesmo no bar.